Você tá entrando na área de transferência da Gigahertz. 432º episódio. O Papa é Leão XIV, mas aqui é o 432º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detêncios lá em gigahertz.fm/apoio. A detêncios que estão aqui acompanhando a gravação ao vivo num dia muito especial, mas né, segura aí. Hoje a gente falou sobre o chatbot dos carros da Volkswagen, né, que ela apresentou, né, no Terra. Tem um nome legal, né? Gigahertz Terra e tal. O ChatGPT, né, fingindo que tá trabalhando. Os canais de YouTube que estão escondendo, né, que estão usando IA. E hoje, junto de mim, o seu Guilherme Rambo e Marcos Mendes. Tudo bom? Olá, tudo bem? Beleza? Tudo ótimo. Hoje é um dia muito especial. Não porque é dia 28, a gente tá gravando na quarta-feira, não porque é dia 28 de maio, mas porque é a última quarta de maio, é isso? Eu não sei de onde saiu isso, mas hoje, nessa quarta-feira de maio, comemora-se o Dia da Lontra. E no ano passado... E é incrível ser na quarta-feira, que é o dia oficial da gravação do ADT, e no ano passado a gente descobriu isso na quinta-feira. A gente perdeu o Dia da Lontra, e nesse ano a Larissa, eu tava comentando nessa gravação aqui, a Larissa mandou pra mim, você sabia que é Dia da Lontra hoje? Comemore no ADT. Eu falei, olha só... Mas não teria passado batido. O Antônio Arthur falou assim, ele mandou no feedback. Não é pergunta, não é sugestão, não é crítica, mas se a gravação for mesmo no dia 28, que é a última quarta-feira de maio, quero só desejar um feliz Dia da Lontra pra todo mundo. Então, feliz Dia da Lontra pra todo mundo. Feliz Dia da Lontra. E você foi e voltou do Japão e não foi no Café de Lontras, né, Rambo? Não deu tempo, mas vou ter outras oportunidades. Enquanto vocês vão falando aqui, daqui a pouquinho eu vou caçar por que a última quarta-feira de maio é o Dia da Lontra. Deve ter uma dessas histórias meio malucas. Que nem Dia da Amizade, né? Tem Dia da Amizade, Dia do Amigo, da Amizade Nacional, Internacional, cada um com uma história diferente, também vai ter do Dia da Lontra. Bem legal. Uhum. E outro evento especial que a gente tem é porque tá chegando a WWDC 2025. E aí me bugou, porque a WWDC é 2025, mas não vai sair o iOS 19. E nem o iOS 25, é o iOS 26. No 25 de 2025 sai... Que confusão. Pois é, hoje a Apple roubou... Eu ia dar o primeiro chute, ia cravar. O próximo iOS vai se chamar iOS 26. Mentira, é óbvio que não ia fazer isso. Mas aparentemente é isso que vai acontecer, que a Apple hoje, o Mark Gurman da Bloomberg vazou que a Apple vai passar a unificar o nome dos sistemas com o ano... Porque eles vão valer mais. O ano futuro. No ano futuro, é tipo carro, né? Vai lançar em setembro, outubro, dezembro, se acostuma com 26, aí tem 2026 inteiro, né? Então que deve ser iOS 26, tvOS 26, estranhíssimo num primeiro momento. Gostei da ideia, vou falar mais sobre isso na fonte, também já publiquei matéria sobre isso lá no 95Mac, mas... WWDC significa o quê? Bola de cristal. Então, na semana que vem, a gente vai fazer o Bola de Cristal. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para vocês também participarem, fazer aquele esquema bacana que a gente costuma fazer, de vocês contribuírem também com os chutes e tudo mais. E a gente, na semana que vem, se tudo der certo, vai contar com a participação muito especial de uma pessoa que está descobrindo agora, escutando esse episódio, que talvez ela participe. Mais um papo antigo que a gente teve, e acabando a gravação, vou falar com ela também. Mas talvez a gente conte aqui com uma participação extremamente especial pro Bola de Cristal da WWDC. Tô bem empolgado, mais pra isso que pro evento, pra ser muito sincero. WWDC é na semana do dia 9, né? É no dia 9. Isso, Esse episódio tá saindo agora dia 30, né? E o 30, 31, e o próximo com a Bola de Cristal 6, 7, e aí né, na segunda-feira 9 começa a WWDC. Exatamente. Olha, isso. Eu sei que eu tô feliz com esse rumor, viu? Porque ficar lembrando desse monte de número chega uma hora que cansa. Pra quem ou desenvolve ou pra quem escreve, que nem é o caso do Marcos, o Vision OS é o 2, daí o WatchOS é o 11, o tvOS, o iOS, o iPadOS é 18 e o macOS é 16. Nossa, cara, até lembrar disso tudo. E aí, às vezes, no código, às vezes você tem que colocar, tipo, essa API aqui suporta
iOS 18, macOS... Qual é o macOS que corresponde ao iOS 18? Ah, é o 15, tá, é o 15. Sonoma, pra piorar, né? Que ainda tem o nome junto. E o WatchOS, qual é o WatchOS que corresponde... Cara, sistemas 26, esse é o que eu suporto, é isso que eu quero, entendeu? Então eu tô doido pra isso ser verdade e se estender a código também, não ser só uma coisa de marketing. Porque se no código continuar tendo... Aí... ferrou, aí não tem... Eu não vou mais lembrar mais de nada, porque aí vai ser o 26, mas daí vai ser o 19, o 16, o 12, o 3... por favor, Apple, bota no código também pra gente, quebra essa. Porque acaba misturando muito. O WatchOS... É só o iOS e o tvOS que estão pareados, né? Todos os outros estão bagunçados. Ou nem o tvOS o não tem. O iPad também, né? O iPadOS, mas o iPadOS não é um sistema à parte. E o sistema do HomePod é tvOS, então dá na mesma. O WatchOS é 12, o Vision é 2, aí unifica como um todo. Agora, não vai ser só uma unificação de nome, parece, né? Vai ter também uma unificação visual, né? Solarium, né? Que vai deixar tudo igual. Eu tenho preconceito com o Solarium, porque tem um tema que é o Solarized, que é aquele amarelo esverdeado, assim, prefiro o Drácula, né, uma coisa mais ali escura, mesmo a versão escura do Solarized, espero que não mude o esquema de cor, né, seja só, parece que vai vir um look, entre aspas, Vision OS, para deixar tudo com o mesmo punch, é isso ou não? Pois é, dizem que sim, isso é ao mesmo tempo empolgante e ao mesmo tempo assustador, né? Porque vamos deixar o design mais consistente entre os sistemas. Tá, vai fazer um menor denominador comum e vai ficar ruim em todos... Ou vai ficar bom só no iPhone e no Mac e no resto tudo vai ficar ruim. Então eu espero que seja de fato mais uma coerência visual e não mudança de como as coisas funcionam. Porque primeiro que as coisas já mal funcionam, né, para começo de conversa. Então vamos deixar tudo funcionando e só passar uma camadinha de tinta por cima para deixar, né, mais bonito e mais integrado, mais similar, talvez um pouco mais de profundidade, que já se fala há muito tempo, e tá tendo uma volta, e uma volta boa. Não é aquele esquemorfismo exacerbado de, como é que é, couro corintiano no app, é um pouquinho mais de profundidade sem ficar ridículo. Os ícones do macOS são bonitinhos desde o Big Sur, né, que eles voltaram a ser um pouquinho mais 3D, então acho que ir por esse lado pode ser legal. E aí até esse rumor agora de mudança de nome, pra mim é mais fumaça no negócio do redesign, porque faria sentido no ano em que vai tudo ficar mais unificado, mais parecido, ficar tudo com a numeração igual ou com o nome de marketing igual. Então, as duas coisas se complementam. Isso foi uma coisa que eu comentei numa fonte que eu fico animado porque qualquer pessoa na vida que já tenha feito um layout e depois adaptado esse layout para vários formatos, sabe como você melhora e eleva a qualidade de tudo conforme você vai fazendo tudo. Só meio óbvio e confuso, mas é isso. Eles desenharam, pensa no Vision OS, desenharam um negócio que basicamente não tem restrição de tamanho, de formato. A liberdade disso era absolutamente total. Agora você pega isso e adapta pro Mac, pro iPad, pro iPhone, pro Apple Watch, né? Aquela coisa super restrita, pequenininha. Conforme você vai criando soluções visuais pro Apple Watch e te dá fala, nossa, se eu fizer isso aqui fica muito melhor. Sabe o que acontece? Você consegue colocar o que você aprendeu com isso para melhorar o iPhone, o iPad, o Mac e o Vision OS. Então, cada uma das adaptações vai ajudando a informar todas as outras. Então, a minha expectativa é que o sistema fique melhor com essa adaptação com tudo junto do que se fosse uma coisa faseada. Veio só pro iPhone nesse ano. No que vem pra TV e pro relógio. Assim, esquece. Porque aí começa a acontecer o que aconteceu, na verdade, por muitos anos. Né? Ele fica tudo muito inconsistente. Então,
Se o conceito gráfico for você alinhar tudo, e o conceito de comunicação, até da parte do nome mesmo, for alinhar tudo também, cara, perfeito. Vamos ver, na prática, né? Porque essa não foi a única preocupação que a Apple teve que lidar no último ano. Ver que esse tipo de projeto acaba sendo mais do que um ano só, né? Para o Vision OS deve ter sido implementado de um ponto em diante, já com a ideia de que isso fosse adaptado para o resto, mas eu gosto bastante dessa ideia, e a unificação de nome só ajuda a fortalecer independente do tamanho ou do dispositivo, o sistema que permeia as coisas da Apple é uma coisa só, porque na nuvem os resultados já estão lá, já está no iPhone, já está no iPad, já está no Mac, já está no relógio, você ter as mesmas... os mesmos símbolos ou o mesmo jeito de interagir com a interface em todos eles vai fazer parecer que é uma coisa só, né? Um sistema que está adaptado para outras coisas ao invés de ser vários sistemas. Eu acho tudo, teoricamente, conceitualmente, muito bacana. O macOS sofreu não, né? Parece algo negativo, mas passou por isso com o iPad. As coisas que deram certo no iPad OS foram importadas para dentro do macOS. Ou não, né? O Stage Manager tá aí. O Stage Manager tá aí para... Mas tem gente que gosta, tem gente que usa. Hoje você tem na Apple TV, você tem uma central de controle que tem ali também, né? Quando você pressiona o botãozinho da TV, aparece ali, você vê o seu nominho, você vê o aplicativo de casa, um atalhozinho, você vê a central de controle. Essa unificada eu acho interessante, né? Dá essa uniformidade, chama ali todos o mesmo nome. Samsung fez isso, né, em 2020 por ali, né, aquele período de pandemia, unificou, né, o 20. A gente teve a chance disso acontecer, até achei que isso aconteceria com o iOS e o macOS, quando a gente estava no 10, né, que ficou um tempão ali no 10 pontos, e depois foi 11 e a coisa desandou. A Microsoft já faz isso há 30 anos, né, o Windows 95, 98... Aí depois desandou, né? 10, 11... Embora na parte de servidor é o ano, né? Você tem o Windows Server, né? Data Server 2020, 2022... Você tem os anos... Eu gosto dessa coisa de ano, né? No Ubuntu você tem lá 24.10... Aí você sabe que é do ano 24... Saiu no mês 10... Você tem as marcações... Te dá uma previsibilidade... Porque vamos combinar... A gente sabe aqui, né? Que todo ano vai ter um iOS... Deixa ali. No ano é agradável. Mas vamos combinar aqui que o novo redesign é legal, né? Então uma pessoa que se afastou do iPhone, ficou uns 10 anos longe do iPhone e uns 5 longe do Mac. Aí voltou agora. E essa pessoa tá encantada. Parece que é o primeiro Mac e o primeiro iPhone. Porque a gente vai vivendo as coisas ano a ano. Aí o cara tá descobrindo o Continuity Camera. Caramba, eu abro aqui a câmera do iPhone, aparece aqui no Mac. Caraca, que legal. E é um iPhone, né, moderno, que tem o Apple Intelligence. Caramba, parece uma criança no bom sentido, né, de descoberta das coisas, porque, sei lá, ele ficou, vamos arredondar aí, uns 10 anos fora. Então tem 10 anos de novidade, cada ano tem ali 2, 3 novidades, então o cara tá explorando, sei lá, 30 coisas. Só que pra gente, né, é sempre, né, ali 2 coisinhas novas, 3 coisinhas novas. E por mais que seja um redesign, é sempre legal, porque vai ter coisa desalinhada, vai ser a diversão do Mendes por 6 meses. Aqui, ó, um pixel pra baixo aqui. Um pixel, tá errado isso aqui. Mas não era o que a gente exatamente queria ver, né, pelo menos eu. Eu, quando quero um carro, eu quero saber do motor do carro, eu quero saber da suspensão, que eu vou poder passar por cima do buraco e ele não vai pular. Não quero saber de uma lanterna nova. Não, eu quero ter uma nova lanterna, nova. É legalzinho, mas essa lanterna é só pra... Né, eu vejo assim. É só pra te enganar, pra você comprar o carro, pra fingir que é um carro novo. Mas por dentro é o mesmo carro, é tudo igual, mas por fora é um carro novo. E a gente não fala, né, entre aspas, do que pra mim realmente importa. É que são as funcionalidades, né? Colocar as coisas ali, a IA que... Não, então, 2030 a gente coloca. Acho que tem muito que de cortina de fumaça, né? Faz um movimento grande, muitas mudanças, todo chama atenção. E com isso, ela acaba passando ilesa, que vai ser um ano difícil. Tem questão de preço também, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai ficar mais caro o iPhone, se vai ficar mais barato, onde é que ele vai ser, né, produzido, tem ali umas incertezas, mas a Apple conseguiu, se isso for verdade, e parece que sim, porque é uma jogada de mestre, né? Todo mundo, né? A Apple jogou a isca e todo mundo caiu. E vai ser como, né?
Não como sempre, porque ano passado teve ali a questão da AI, mas como geralmente é um grande sucesso. Eu já vou dando dicas aqui que podem ser úteis na semana que vem. Embora essas dicas podem estar erradas, então não levem muito a sério, mas assim... Rambo GPT. Rambo pode cometer erros, verifique informações importantes. Mas assim, o timing de quando começaram os vazamentos e rumores sobre esse redesign me faz pensar que não vai ser algo muito radical. Não vai ser de iOS 6 para iOS 7. Vai ser mais refinamento, mudanças puramente visuais, porque, e felizmente, né, felizmente, né, pra não parecer que eu falei infelizmente, felizmente os sistemas da Apple já são feitos de uma forma que essa parte de design não é assim, você precisa desfazer tudo e refazer de novo pra mudar o background de um botão. Eles já são themable, como é que fala isso? Temáveis, sei lá. Já são customizáveis ali pela Apple, né? Não é uma coisa que, putz, vai ter que reescrever o launcher do zero pra mudar um pouquinho do design. Não, então eu acho que a gente vai ver tapinhas e tapões, talvez em algumas áreas, mas não vai ser aquela coisa, ai meu Deus, mudou tudo, tá tudo diferente. Até porque o timing de tudo me faz pensar que o trabalho, de fato, vamos fazer, começou depois da WWDC do ano passado. E para você fazer um redesign significativo, assim, gigantesco, que nem foi do iOS 7, hoje em dia levaria uns 2-3 anos na prática. Então eu acho que é uma coisa mais superficial para você ver que mudou, ver que tá diferente. Mas não vai ser aquela coisa, uau, mudou tudo, tá tudo totalmente diferente. Tem uma questão aí que é a seguinte, né? Do iOS 6 pro 7 foi uma coisa que ninguém nunca tinha visto. O susto, a impressão de mudança... E era feio pra caramba também. Assim, tirando o que os olhos sangravam, né? Foi muito chocante porque na véspera ninguém tinha visto nada parecido com aquilo. Por motivos óbvios. Com essa mudança de agora, imagina o seguinte, imagina que o Vision OS não existe. Imagina que a gente não tivesse visto nada a respeito disso. E aí viesse essa mudança. Da noite pro dia, o sistema... Não é isso, né? Mas você acorda, seu iPhone tá lá com muito vidro, muito reflexo, muita borda, muita refração na borda dos botõezinhos, talvez até com uma reaçãozinha de... Você, que nem era o pickerzinho de volume no iOS antigo, que você virava o iPhone e ele refletia com... Era super bonitinho, Os né? cartões no wallet, hoje em dia. Mesma coisa, né? O susto, a sensação de mudança seria muito maior do que agora que a gente já... maior ou menor grau já viu alguma coisa de Vision OS, nem que seja um print, uma matéria, né? Eu nunca mexi no Vision OS, mas sei como ele é. Todo mundo aqui também, maior ou menor grau. Então mesmo que mude, vai ser menos chocante. Aí tem o segundo grau, a segunda etapa, né? Que é o quê? É bonito ou é feio? Porque essas duas coisas juntas que fazem uma mudança ser muito bem sucedida ou terrivelmente mal sucedida, como foi o caso do iOS 7. Porque além de ser uma mudança grande, era horroroso, né? Foi melhorando aos pouquinhos, etc. Tudo que veio depois foi indo numa direção, voltando atrás um pouquinho, o botão virou botão, voltou a ser botão, não era só um texto que tinha que adivinhar que se você tocasse ali ia acontecer alguma coisa ou não. Então isso foi voltando aos pouquinhos, né? Mas eu acho que são essas duas coisas andando de mãos dadas. E o que eu falei na fonte com o Felipe na segunda-feira foi o seguinte: essa é a oportunidade de todo mundo envolvido em qualquer aspecto de design dentro da Apple mostrar que consegue sobreviver, além de estar na sombra do que o Jony Ive já representou na época absoluta de auge de que a Apple significava a tendência de design do mundo, né? O que ela fizer, o povo vai copiar. Então, pelo menos faz bonito. Então, acho que todo mundo envolvido nesse projeto sabe que não pode errar. Vão reclamar? Óbvio. Se existe... Mudança gera reclamação. É óbvio que vai acontecer. Mas, partindo dessa premissa, sabendo que isso é tipo review. Você tira 5 estrelas, você tira 1 estrela e foca em quem soube perceber que o mundo tem nuances, né? Ali que vai morar a chave do sucesso ou do total fracasso. Nesse momento, eu não sei se é porque eu não aprendo, mas eu tô otimista. Olha, eu acho que parte do design da Apple já, pelo menos pra mim, já se provou parcialmente
com algumas das coisas que vêm sendo feitas. A parte da Dynamic Island, por exemplo, que você pode gostar ou não como um elemento ou como hardware, mas a parte de design, interação, motion design, eu acho fantástica. A parte toda do Apple Intelligence, por mais que o Apple Intelligence em si seja ruim, mas o design é bem feito, eu gosto muito do esquema lá, a notificação prioritária ali na tela de bloqueio virou um fidget spinner pra mim de ficar desgrudando e grudando a notificação ali. Então, eu vejo vários toquezinhos legais, assim, em partes. Agora vamos ver se no todo a coisa vai ornar, né? Agora, o Vision OS é bonito, eu gosto, eu nunca usei na vida real, mas eu já mexi bastante no simulador e eu acho a interface bonita. Claro que ela é feita para um contexto, teria que adaptar para um outro contexto, porém, os materiais físicos usados ali para conseguir sobrepor elementos de forma que fica legível em qualquer background, eu acho que tem aspectos disso que podem ser trazidos para os outros sistemas. Por exemplo, e é um exemplo que já foi inclusive mostrado como mockup, a câmera, o app de câmera pode usar esses materiais na interface de uma forma muito eficiente, porque é basicamente a mesma coisa. Você não tá vendo ali na sua frente, mas você tá na tela e você tá com o mundo real no fundo e você precisa de algo que consiga manter as coisas legíveis com qualquer background. Então, funciona perfeitamente. Agora, como você traz isso pro resto do sistema sem ficar uma coisa carregada, e aí eu não digo carregada de GPU e CPU, eu digo carregada visualmente, porque pega, sei lá, antigamente você fazia lá um design no Photoshop, eu colocava um monte de bevel, emboss, shadow, drop shadow, você colocar um detalhezinho disso num cantinho ali, num ícone, uma coisa, fica bacana. Agora, você ter tudo assim, não fica muito agradável. Você... PowerPoint com todos os efeitos de animação, né? Word art lá, né? Você fica cansado muito rapidamente. Então tem que ser uma coisa muito cuidadosa, muito bem dosada. É que nem o Ben lá do Halide falou na palestra dele sobre HDR, que a Apple introduziu um pouquinho de HDR em alguns elementos de interface específicos, que eu acho que são só dois, que é o cleanup lá no Fotos, a varinha mágica lá, quando você circula o negócio ele usa HDR, e o indicador de uso da câmera e do microfone nos iPhones mais modernos. Só. Isso é um exemplo. Então, se você começar a colocar HDR na interface por tudo, e aí um botão ali que quer chamar mais atenção fica piscando HDR na sua cara, não seria legal. Então isso é a mesma coisa, tem que ser algo muito bem dosado para não ficar cansativo. Você falou dos efeitos de Photoshop, pra quem não mexia nessa época, era muito louco, assim, na época de bem antes, né? Você fazia um botão, aí você bota, por exemplo, uma sombrinha atrás ali do botão para dar uma sensação de, né, ter ali um descolamento da interface. Aí na parte de dentro de teu texto, existe um efeito que você pode colocar para dar um volume como se tivesse apertado, interno, assim, cravadinho, bonitinho. Aí você faz proporcional, tudo bacana com o botão. Beleza, layoutou. Aí você precisa ajustar por algum motivo, você precisa redimensionar o botão. O que acontecia antes? Os efeitos de sombra e de tridimensionalidade do botão, quando você reduzia o botão, eles não mudavam. Então ficava uma sombra enorme, uma profundidade gigantesca no botão pequenininho. Isso aconteceu em maior ou menor grau também no lance do iOS. Hoje em dia não, né? Você tem a opção, se você quiser, de fazer esse ajuste ser proporcional com os elementos que você botou por cima em relação ao botão. E no iOS, como você falou, e que tinha antes, né? Quando o iPhone era um tamanho só, você fazia uma imagem de background com altura, largura, essa e pronto, né? Quando sai o iPad, depois tela dividida, que se a Apple deu aquela dica, gente, se eu fosse você, eu adotava essa classe aqui sobre redimensionamento automático. E aí fica hora de você poder deixar o menu centralizado, o botão direita e esquerda da navegação, né? Isso ser independente do tamanho da tela, mas ainda assim a gente sempre via uns botões feitos, né, com 400% de largura e altura que não adaptava porque era uma imagem, né? Hoje em dia é tudo muito mais... É só programação que desenha os botões, na verdade. Botão não, interface inteira, né? Então você não corre mais esse risco, mas é muito mais fácil de adaptar, que é só ir pra falar, a partir de agora botão é assim,
tudo que for botão, usando a classe, sei lá, de botão, já se comporta naturalmente do jeito certo, né? Tanto é que a Apple ela falou, usem size classes, né, antes de introduzir iPhones maiores, e já tem anos e anos e anos que ela vem expandindo isso para várias outras coisas. Então, usem cores semânticas, né, em vez de falar vermelho, fala erro, sei lá, não existe esse exemplo específico, mas assim, accent color, não usa cores específicas, só quando for, tipo, a cor da sua marca, aí ok, mas pra qualquer outra coisa, se tiver um significado, usa, aí tem as cores hierárquicas, primary, secondary, tertiary, vai até quinary, que eu nem sabia que existia essa palavra, então aprendi vai do 1 ao 5, né, daí tem background também hierárquico, aí use os materiais do sistema, daí você quer um material translúcido, daí tem barra, menu, fino, grosso, médio, e aí, por quê? Porque daí, o que isso significa, a Apple define, e aí o seu app, quando você compilar com o SDK novo, pum, ele vai se adaptar, só que sempre fica alguma coisinha. Sempre vai ter um botãozinho lá numa telinha que você ajustou um pixel porque tava meio assim, e aí no design novo esse ajuste vai quebrar e não vai ficar legal. Aí você tem que ir lá. E aí se você continua suportando versões anteriores, você vai ter que botar lá if iOS 26, 1 pixel, else 2. Eu já tô prevendo que vai ser chato isso aí. Mas enfim, eu só quero deixar registrado que eu mandei pro Mendes como prova, e eu deixo até você botar nas notas do episódio ou na imagem do capítulo aqui, que falaram que vai ter tab bar em formato de pílula no próximo iOS, e a versão do Chip Studio que não foi lançada ainda, a próxima versão Major, já usa tab bar em pílula que eu fiz. Então não foi a Apple que começou, fui eu. Lançando tendências, um elemento de interface de cada vez. Eu tenho o histórico de commits, foi antes de ter rumor disso, eu fiz por conta própria da minha cabeça. O hipster da pílula. Exatamente. Perigo isso, hein? Eu lembro, né, quando eu tava chegando no Mac, que eu achei bonitinho, que tinha aquele iWork e o iLife. E eles colocavam um apóstrofo, né, um pliquezinho 08. Eu falei, cara, que simpático e tal. Lembra da caixa, né, aquela caixinha branca. Que era ali no caso hoje, olhando pra trás, era uma péssima ideia, porque não teve o 9, não teve o 10, acho que só o 11 depois que veio, o 11 e 12. Porque é legal que, né, que tenha os anos. E a gente já falou isso aqui, né, que no MacBook é por ano. A gente, tem o Mac ali 2020, 2000 e tal. Com os ARMs mudou um pouco, porque a gente passou a usar, tem o M1, M1 Pro, M2. A gente passou a usar o chip. Vocês acham que esse 26 vira tendência? No seguinte sentido, eu vou ter um iPhone 26 chegando, que vai fazer parzinho com um chip A26, que vai fazer parzinho, entre aspas, com o Mac 2026, que vai rodar o chip M26, que vai ter o Pages 2026 ou 26, ou é só o iOS, pelo menos por enquanto? Não, semi-palpite para bola de cristal. Considerando que eu passei umas boas 2 horas pensando exatamente nisso para publicar uma matéria que eu vou deixar aqui na descrição, que já tá no ar lá no 95 Mac, falando sobre e o iPhone, hein? Que assim, eu não sei vocês, a primeira coisa que eu pensei quando vi essa matéria, antes de falar oi, foi e o iPhone, hein? Porque já tem anos e anos e anos que tem essa história. Nossa, vai ser estranho. iPhone 13, iPhone 14, tá pra sair o 17. A gente já acostumou, o papo tinha morrido, agora reativa o papo, né? No caso do iPhone específico, tem o problema de que a Apple vende os do ano, vende do ano anterior. Acabou de sair o iPhone 16E, né? Que o E tá associado ao número, né? E aí tirar um número, por exemplo, eu até escrevi assim, 3 opções. Primeira opção, não muda nada. Vai sair o iPhone 17, que vai rodar o iOS 26. Bizarríssimo, mas é até a mais provável. Segunda opção, iPhone 26 para rodar o iOS 26. Ok. Terceira opção, iPhone para rodar o iOS 26. Tira número, e aí no meu mundo ideal, a gente vai ter iPhone, iPhone Air, iPhone Pro e iPhone Ultra. Os do ano, você entra na loja, tem o do ano, você compra, você vai embora, que é exatamente como acontece com o Mac. O Mac não vende modelos mais velhos na loja, então eu sei que tem esse problema. E aí, se você tirar os números, como é que fica o iPhone E? Não dá também, né? iPhone... iPhone...
Então, pra mim, eu acho que o ideal seria fazer a troca de número para os dispositivos também. E só antes que eu me esqueça, né, o Marco Arment estava fazendo isso com versão de aplicativo, outros apps também, né? Era o Overcast versão 2025.2. Você sabe exatamente, ela saiu nesse ano, é a segunda grande versão. Ele já falou que ele se arrependeu. Ele se arrependeu que você não consegue voltar, né? Você tem a 2025, você não pode lançar um Overcast 3.0. Não, você tá preso agora no número incrementado pra cima. Tem o fato também que algumas pessoas confundem... Tem vários aspectos, assim, a gente não precisa entrar muito a fundo, mas... Tem isso, de você não poder lançar uma versão 3.0. E tem algumas pessoas acham que, sei lá, a versão 2025.2 é porque foi lançado em fevereiro. Tipo, é fevereiro de 2025. E também tem um outro aspecto que isso deixa bem claro... Ou deixa bem claro se faz muito tempo que você não lança um update, ou dá a falsa impressão que faz muito tempo que você não lança um update. Porque você pode estar lá com 2025.4, que você... .2, sei lá, que você lançou agora, e a pessoa vai achar, pô, mas a última atualização foi em fevereiro, e já estamos quase em junho, esse app não tem atualização. Sendo que se for a versão 2.7.3, que eu acho que é a versão mais recente do AirBuddy, ninguém sabe que foi lançado em setembro do ano passado, por exemplo, e faz um bom tempo. Se tivesse lá 2024.9, pô, mas a última atualização foi porque foi a última vez que precisou atualizar. Quando precisar atualizar de novo, atualiza. E as outras coisas, para quando lança device novo, o app atualiza over the air, então não precisa update do app. Mas a pessoa não sabe disso. Então é melhor você ter um número de versão opaco, que não diz muita coisa. Exatamente. O Chibi Studio tá na versão 3.9.97. Porque a gente não quer lançar 4.0 sem ser a versão 4.0. E já tinha chegado na 3.9.9. O que faz? 3.9.91.92.93. Vai indo. E o Douglas e o Eduardo estão falando aqui, né? O Douglas, iPhone precisa de número, seja qual for, senão o pessoal perde referencial, né? O grande público. O Eduardo falando, estranho, e os outros devices, né? Apple Watch 26 e os chips M26, A26, que foi até o que o Coca, essa parte do papo começou porque ele colocou isso. O que eu acho que é o seguinte, as pessoas só têm o referencial do número porque é assim que foi comunicado desde sempre. Não quer dizer que seja o único jeito de comunicar. E se tem uma área da Apple que sabe muito bem o que faz, é a área do marketing. É a área de comunicação, né? Agora, quando o assunto é nome, a gente discorda um pouco das decisões dele, mas funciona. Mas você entende qual que é o vetor que eu tô querendo ir? É assim, se o exercício criativo aqui, né, abandonar a numeração, existem inúmeros outros jeitos que você consegue comunicar que saiu o novo. Porque no fim das contas é assim, gente, saiu o novo, vai comprar. É isso. Como você explica isso, né? É assim, pensa o seguinte, imagina que todo iPhone saísse com o número dele impresso gigante na parte de trás. Nossa! E imagina que de um ano pro outro a Apple tirasse esse número gigante. O que o pessoal ia falar? Nossa, mas como é que as pessoas vão saber se elas estão comprando? Como é que eu vou mostrar pro meu amiguinho que eu sou mais rico que ele porque eu tenho um iPhone novo? As pessoas não iam falar isso, porque as pessoas têm vergonha de falar isso. Elas iam inventar outras desculpas pra não gostar da mudança, mas não iam falar isso. Mas isso é o que elas estariam pensando. É a mesma coisa, só que a gente não tem o número nas costas. Assim como se saiu o número da caixa, o número do nome oficial, o número de marketing dele, tem outros jeitos que você consegue vender isso. É que a gente só sabe o que a gente conhece. Óbvio, né? Então, a gente mudar o que a gente tá acostumado, falar, nossa, não vai dar. É óbvio que dá, sempre dá. Tem muita gente boa que sabe o que tá fazendo, mas eu concordo que tem um estranhamento sobre ter o iPadOS 26, o iPhone 26... Eles é mais difícil ainda porque tem o calendário que é bagunçado, né? Tem coisa que sai mais no começo do ano, tem coisa que sai no meio, tem coisa que às vezes sai 2 vezes por ano, tem coisa que sai no fim, tem coisa que passa anos sem sair. Os softwares saem todo ano, ponto. Basicamente no mesmo dia, assim, com diferençazinha. Antigamente, há alguns 3 anos atrás, era 1 mês de diferença entre iOS e outros e macOS. Ultimamente é tipo 1 dia de diferença, se muito, então sai tudo junto no final do ano.
Beleza. Agora a gente tem que pensar assim, qual é a motivação dessa mudança? Além de puro marketing, que também é uma motivação. É reduzir a confusão, simplificar, basicamente. E já que vai ter uma unificação supostamente de design, vamos unificar também o nome e vamos simplificar. A gente precisa escolher um número, porque a gente decidiu que software vai ter número, então vamos unificar do número 26. É isso. Essa é a motivação. Eu acho que é isso. Então eu não acho que essa mudança vai significar qualquer coisa para hardware, para chip, para qualquer outra coisa. Assim, gostaria de uma mudança? Eu acho que sim, mas eu não acho que isso queira dizer nada para qualquer coisa além de software. Existe uma outra coisa que é o comprometimento. O grande problema de ter um software 2025 versus 3 ponto qualquer coisa é o comprometimento. Em tese, versão de software, você tem vamos falar de uma versão semântica, né, que o pessoal chama. Só muda o primeiro número quando você tem uma ruptura, quando você tem a API vai deixar de funcionar da versão 1 para a versão 2. Então, isso sim é uma versão 2. Você está fazendo uma melhoria, está trazendo novidades, aí muda o segundo número. Você está corrigindo um erro, aí é o terceiro número. Mas quando você tem um comprometimento, que é o que acontece todo ano, a gente sabe que tem iOS. Então, tem todos os sabores. Combina. Isso aqui é de 2025, 2026, 2027 e assim vai. Quando extrapola isso para chip, a gente tem um problema, porque os Macs são bagunçados. De repente você vai ter um Mac 2026 com chip de 2024. Isso acontece muito com o Mac Pro, por exemplo, que ele nesse sentido, ele é o mais desatualizado. Fica estranho. Caramba, de 2-3 anos atrás, que é uma coisa que a gente meio que ignora. Então, para chip, vai ter um problema. Se a gente fizer isso, por exemplo, pro Pages, que eu nem sei qual é a versão do Pages. Eu falei do Pages porque ele tá aberto na minha frente. O Safari também tá aberto aqui na minha frente. Nem sei qual é a versão do Safari. Não sei se é 18, né, o que faria sentido na minha cabeça, iOS 18, mas Safari tem uma história antes, então nem sei qual é a versão do Safari. É 18.5, tá alinhado com a versão do iOS. Tá alinhado. Já o Pages é 14. Aí. Alinhar isso com o 26 é uma bagunça, porque de repente a Apple não vai querer trazer uma versão com novidade. Pro iOS ela não tem jeito, ela tem esse comprometimento. Então para chip eu acho complicado. Imagina um iPhone 26 com um chip A25 e a gente sabendo que o 25 significa o ano, né? Fica muito claro, como ela já fez isso ano passado, ano retrasado, né? Que só atualizou pro Pro e o padrão veio com o chip do Pro do ano anterior. Então, acho que, vamos colocar assim, o corte fica sendo a linha pública. Aquilo que ela se compromete publicamente, ou seja, dos grandes produtos. iOS e iPhone no máximo. E olhe lá o iPhone, porque ela meio que se compromete, tá, mas e quando for eu quiser fazer uma separação por uma questão de, seja porque eu tenho questões tarifárias hoje que eu tenho que resolver, e eu não quero produzir um novo chip, seja porque tá faltando material para produzir esse chip. Então acho que acho que nem no iPhone vai. Se ela pensar direito, acho que nem no iPhone combina fazer isso, porque é um comprometimento, tudo bem que é do ano, mas não sei, viu? Olhando agora a bagunça que a gente tem nos anos recentes e a incerteza que a gente tem nesse momento daqui para frente, eu não sei se seria um bom comprometimento. Eu não sei. Isso vai contra uma das ideias que a gente já também falou aqui sobre será que tem que lançar iPhone todo ano? A resposta é óbvio que sim, que a economia mundial tá atrelada a sair um iPhone por ano. Então vai continuar saindo iPhone por ano, quer queira, quer não, que tenha coisa pra enfiar lá dentro, quer não, isso não vai mudar tão cedo, né? Mas aí você olha para os outros, para outra linha de produtos de tudo, né? Hoje em dia a gente passou a associar o que? Eles chamam lá os M4 MacBook Pro, né? É o que rege a versão do MacBook Pro. Antes era o quê? Qual que é a sua versão? A minha é meados de 19, né? Que só quem ia nos ajustes lá sabia do que tava falando, que saia no começo, no meio, no fim. Naquela época que, assim, tem chip novo? Põe, né? Quando a Intel fazia mais de um chip por década, e dava pra fazer um negócio desse. Tá pronto, dá pra empacotar, tem uma coisa nova, bota lá. Você fala agora que é do fim de 2022 e pronto, né? Porque no fim das contas o pessoal não se confundia, né? Não entrava na loja, ai meu Deus, eu não sei de que ano é o seu Mac que está vendendo, eu vou comprar um Lenovo.
disse ninguém nunca, né? Então tem outros jeitos de você contornar isso. Mas no caso de iPhone, o único problema é esse. Você atrela perigosamente a engessar o calendário de lançamento. Por outro lado, lançando... É que nem carro, né? Ninguém se confunde também com carro. Carro é confuso. É o 2025 versão 2026. É o 2026/27. E ninguém fica a pé porque não sabe que ano que é o carro, né? Mas a questão do carro é que é sempre o mesmo motor. Não muda o motor, né? Aquele motor é 2.0, não sei o que, o TSI, não sei o que lá. O que pega é o A, né? É o A15, é o A16, qual motor? Porque a gente escolhe determinados elementos para levantar a bandeira. Né? A gente, Sim. Quando fala de iPhone, a gente não lembra de Gorilla Glass. Teve um momento que falava de Gorilla Glass, hoje não. Hoje a gente não fala de memória, a gente não fala de armazenamento. A gente nem sabe quem faz a tela, quem faz a memória, mas a gente sabe quem faz o chip, que é TSMC. Sim. Se o cara for um pouquinho mais letrado, sei lá, né, for mais gostar do assunto, ele vai conhecer a ASML, que é quem dá as máquinas pra TSMC fazer os chips. E se a pessoa for mais, né, estudada ainda, vai saber que o core da ASML, o que faz a ASML ser a ASML, são as lentes das AIS, porque é o principal fornecedor. Claro que o iPhone é um conjunto de coisas, a TSMC é um conjunto de coisas, a ASML tem zilhões de fornecedores, e a gente pinça um aqui, né, pra fazer uma graça, mas a gente vai elegendo, né? A gente não tem capacidade de lidar com todas essas coisas, mas a gente foca ali, tá, iPhone, pum, é o chip, é o A16, é o A não sei o que, é o A não sei o que lá, é o iOS do ano. Facilitaria muito unificar pelo ano. Facilitaria. Eu quero falar o seguinte, né? Saindo no fim desse ano, o que seria do ano que vem, ainda assim, se no ano que vem for sair o iPhone 26E, ainda assim é o 26, né? Você não tá atrasado com aquela sensação de que tá ultrapassado, que tá velho, né? Que é uma coisa que a pessoa tá... Quem tem um Galaxy tá falando, meu Deus, só agora descobri isso. Não, né? Não é um assunto novo, ele só voltou à tona por motivos absolutamente óbvios. Mas sobre o sistema, especificamente, voltando pro começo pra gente poder passar pra frente aqui no episódio, que a gente não passou do primeiro ponto antes de... Nem do follow-up a gente chegou. Nem do follow-up, né? Eu me surpreendi com quão ok eu fiquei com a ideia de mudar pro 26. Sim. Mas uma coisa que você falou, Coca, faria total diferença pra mim. Seria um pesadelo de grafia, tá? Ninguém ia respeitar. Mas o pequeno apóstrofe antes do... Que nem você falou do iWork, apóstrofe 08... Bonito, é. Cara, um iOS apóstrofe 26, bonitinho, elegante, só mais natural do que só iOS 26. Mas o iOS espaço 26 é nada. O apóstrofezinho 26 é bonitinho, mas é que nem falar, educar as pessoas que não era o iPhone X. Esquece, você perde a briga antes de ela começar, mas seria bem legal. É que nem, eu não gosto de barra também, as barras, né, de corte ali, separa, né, mas o pliquezinho eu acho charmoso demais. Patrocínio, faz e patrocínio, E agora tá sequência, né, no episódio com um follow-up sobre... os álbuns compartilhados e fototecas. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, geralmente os seus dados são o preço da conexão. No ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV ou até mesmo um aparelho de TV com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado no Brasil, com ExpressVPN, você vai na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, tá? Para ver o vídeo. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acesse expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual.
você tem 30 dias para testar também. E ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com/ADT, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Valeu! Follow-up em tempo real. Por que a última quarta-feira de maio é o dia da lontra? A resposta é porque sim. Não tem um motivo especial. A Organização Mundial Internacional de Corrida de Lontras resolveu só que a última quarta-feira ia ser isso, porque é um jeito fácil de lembrar, mesmo não sendo o dia fixo do mês, é o dia fixo da semana em relação ao mês. Então, não tem motivo, mas é isso. Beleza. E o follow-up do Felipe Ribeiro sobre os álbuns compartilhados de Fototeca, ele acha que os álbuns compartilhados funcionam muito bem em contextos pontuais com pessoas variadas. No lado de casal, família, aparecem algumas desvantagens chatas porque as fotos ficam isoladas no álbum e não aparecem em memórias, widgets e standby para quem não tem elas salvas na galeria. Ou pelo menos, né, era como funcionava quando ele usava. Hoje ele usa a Fototeca compartilhada e acha isso uma mão na roda para viagens, passeios em família, porque em geral tem as mesmas fotos sem precisar fazer nada muito manual. Se um dia o Rambo decidir encarar, ele acredita que vai curtir também. Um ponto, Felipe, é que a sua família tem que estar limitada a 5 pessoas. Digamos ali, é o casal, mais os 3 filhos no máximo. Ninguém mais tem 3 filhos. Sim, mas você não pode colocar o seu irmão e a esposa dele com o irmão da sua esposa e o irmão dela, assim. Se você espalhar lateralmente, já bagunça. Se você pegar um pai ali do pai ou da mãe, já bagunça também. Então, é legal, mas talvez tinha que ter um lugar para comprar assento, né, pra família, né? Uma família faz uma viagem lá com todo mundo, os avós, os pais, os filhos, os tios, os primos, né? Sim, quando você tem a família, todo mundo acessa a biblioteca de aplicativos, então teria que limitar, né? Então tem que ser uma família, mas é engraçado isso, né? Quando a gente fala de família, aí fica pequeno, mas uma família com 3 filhos é uma família grande. Mas, né? É curioso. Eu nunca me toquei desse lance de, dependendo como fosse o compartilhado, não ia aparecer na memória, widget, standby. Talvez porque eu nunca tenha pensado mais do que 3 segundos sobre a existência desses recursos. Mas é interessante, né? E o grande problema das outras, tipo, fototeca compartilhada, a minha impressão é que você me dá um faniquito de saber que é um dado duplicado. Pensa quantos mega-petabytes, ultrabytes são ocupados com a mesma coisa, porque a solução é essa, né? Para você ter negócio compartilhado, tem que estar local em todos eles, estar duplicado em todos eles, ao invés de ser o contrário. De você ter uma informação canônica e todo mundo poder ir buscar, ter acesso. Tudo bem que está na nuvem e não está no dispositivo, aí você não consegue puxar na memória o widget, mas aí o trabalho da Apple era fazer isso aí funcionar do jeito mais azeitado, né? Mas a solução é meio força bruta ainda, né? Vai ter que todo mundo ter local no dispositivo, porque é só assim que dá para garantir a confiabilidade de todo o resto associado a esse problema, que é sempre mais complicado do que parece compartilhar qualquer coisa digital em um plano familiar. Com certeza. 4 filhos já bagunça a história, né? E aí tem que... não, vamos criar por casa. Fica casa 1, né? Casa dos avós, avós 1, avós 2. Só que aí perde a biblioteca pessoal, né? E não tem uma solução perfeita. Quem se liga muito nesse lance de foto compartilhada e coisa assim é o Jason Snell, jornalista, que ele tem até um livro que ele vai atualizando todo ano, que a Apple vai mudando as coisas do álbum de fotos. É o guia prático, super profundo e completo de fotos do iOS, macOS, existindo fotos no ambiente da Apple, tá lá dentro, né? E aí ele passa todo pós-WWDC meses atualizando, bonitinho, porque tem recurso que vem, tem recurso que vai embora, né? E ele fala muito sobre isso, como sempre cada família é um edge case diferente, com necessidades específicas. Tem quem adoraria que pudesse... por exemplo, meu caso com a Lari também, assim. Se desse pra ter só um álbum, assim, tirei a foto, o print do boleto, ou foto do prato, sincroniza, porque não tem... Tem quem prefira ter um álbum, né? Porque cada um tem seus motivos, mas... Existe infinitos exemplos de quem tá nesse espectro, sincroniza tudo e só deixa eu sincronizar manualmente o que eu quiser pra ir pro álbum compartilhado. Então... não tem uma solução perfeita. Não importa como alguém desenvolva uma solução, você vai apelar para
7,12% de usuários, o resto todo vai ficar bem, bem bravo, irritado e frustrado porque não funciona como eles precisam, como eles querem, pra necessidade deles. Difícil. Agora, antes da gente ir pro Alô DT, eu vim pensando, a gente já deu uma pincelada nesse assunto algumas vezes aqui, mas eu acho que ele nunca esteve tão em voga quanto nessa última semana, né? Porque o Firefox atualizou nessa semana. Aliás, o Firefox vai matar o Pocket, a Bia Kunze tá inconsolável, agora sem fio no área de trabalho, caçando alternativas loucamente, né? O Pocket, aquele aplicativo super tradicional, ele é mais velho que o Instapaper, né? É isso. Pocket é vídeo antes de ler depois, de guardar coisas, etc. E o Firefox comprou pra matar, né? Eles querem focar em IA, no navegador, uma das coisas é IA. Eles lançaram essa semana, na prévia do Firefox novo, se você apertar lá um atalhozinho de teclado e passar o mouse em cima de um link, abre um pop-up com um resuminho do que tem dentro daquela página. Resumo de IA, etc. Aí você vê o que é, se você quiser clicar, você clica. A Opera, hoje que a gente está gravando, anunciou o Opera Neon, que uma das coisas é aquele agente operador de navegar sozinho, que o Felipe foi até Portugal, né, para eles apresentarem, etc. Isso vai fazer parte de uma coisa maior do navegador. Ele vai ter parte de navegação na nuvem, você pode falar, putz, navegador, vai ali, faz a pesquisa para mim, você fecha o computador, vai fazer outra coisa, ele na nuvem vai rodar uma instância do navegador, vai fazer tudo o que você precisa, na hora que você abrir de novo, vai estar lá bonitinho, isso aliado a modelos locais que fazem a navegação. A gente tem o Google botando o Gemini nas abas do Chrome ali, para você interagir sobre o conteúdo, a Microsoft botando, a gente falou semana passada, né, que o Rambo falou, você tá louco de você ter um LLM rodando localmente no navegador e os sites poderiam ter acesso a isso para você interagir, de um usuário interagindo com o site e outro site interagindo com o usuário por meio de LLM, né? A Apple tem lá o Resumator que não... Mas eu acho que tá começando a pegar essa parte, essa ideia de você ter esses modelos assistindo de um jeito ou de outro na navegação. Tem a Perplexity que está fazendo um navegador, o Comet, que tá super incipiente. Tô louco pra ter acesso, não consegui ainda. Vamos ver se eu consigo em breve. É uma coisa que intriga vocês ou vocês falam, tem aí, você tá botando IA, já tem IA no carro, tem IA no elevador? A gente tava falando aqui antes da gravação, ou não? Porque eu penso muito nisso, né? Como é que a internet vai se navegar sozinha daqui a um tempo e o que isso significa pra gente? Pra mim, a questão é a navegação. E acho que a gente não navega mais. Fico triste pela Bia, né, ela perdendo o Pocket. Também sou um órfão de Pocket, mas já meti ali uma alternativa. Mas fico triste também porque é aquilo que a gente fala, né? Provavelmente, se fosse um desenvolvedor independente, não mataria o Pocket. Ia manter ali, talvez teria custos, e aí talvez por isso que tenha vendido, para manter, não estava mais compensando. Tem N considerações, mas o que a Mozilla justifica é que o comportamento mudou nesses últimos anos. E é uma verdade. Quem é que, de fato, pega um link e salva para ler depois? Sendo que hoje você já tem funcionalidades nativas para isso. Você já tem ali a lista de leitura, que antigamente eu comecei a usar o Pocket / Instapaper porque eu sempre tive o hábito de ter coisas para ler. Caramba, vou pegar aqui um metrô, alguma coisa. Andava com revista, né? Na mochila, puxava ali a revista, o jornal, ficava lendo. Quando a coisa foi digitalizada, vou pegar as coisas que eu salvei. Você salvava o arquivo offline para poder ler. Então você podia estar debaixo da terra sem sinal que você conseguia ler. Só que hoje, né? Tá tudo online. 2, as informações mudam com muita frequência. Então, de repente, um link que você salvou há 2 anos atrás não faz mais tanto sentido. Ele precisa ser atualizado, então já vem uma nova fonte por cima. A coisa ela foi mudando. E hoje a gente está num novo desafio, né, de até nas estruturas de internet que a gente tem hoje, de onde é que vai vir o novo conteúdo, porque cada vez mais a gente vê menos conteúdo sendo produzido. Cada vez mais a gente tem a IA gerando conteúdo, mas não conteúdo novo de fato. Então a gente não navega mais, peraí, deixa eu entrar aqui no meu site de notícias preferido. Não tem isso, né? Hoje você tem um ou outro site relevante que vai atrás da informação, e aquela informação é republicada em diversos outros sites. Os sites eles acabaram virando redes sociais. Você pega não tem diferença você pegar hoje... Não tô querendo menosprezar, entende a ideia, não as palavras. Mas pega um site de notícias de segunda linha e compara com um feed de rede social. É a mesma coisa. Só que em vez de você ter pessoas aleatórias comentando aquela notícia, você vai ter pessoas, espero, especializadas, tendo aquele tema, comentando aquela notícia.
troca isso por fofoca, né? E cada um tem a sua fofoca. Eu tenho minha fofoca, eu gosto de Apple, me interessa nesses assuntos. Tem outros que a fofoca, né, se interessa ali pelo futebol e por aí vai. Então acho que mudou a navegação e hoje a gente precisa de algo para responder perguntas que a gente tem, que a gente estava falando, né, da IA do carro, que responde uma pergunta bem interessante, que é: eu consigo chegar aonde eu quero sem ter que abastecer, sem ter que colocar o carro ali na tomada para recarregar ou coisa do tipo. Às vezes a gente tem pensamentos, dúvidas, e para preencher essa lacuna, a gente vai numa navegação e sai buscando 2, 3, 4, 5 passos para responder a pergunta. E talvez seja colocar a pergunta ali já direto para resolver. Eu tenho um dos adesivos que eu tinha no meu Mac, eu sou um excelente Googler, né? Eu sou um ótimo buscador. Porque eu me entendia com o cara, né? Eu meio que entendia o que ele fazia, as palavras-chave. Então, raramente eu fazia uma pergunta pra ele, assim: como, sei lá, fazer isso aqui? Eu colocava as palavras-chave ali e ele me retornava aquilo que eu quero. Tanto que um dos motivos que fez pra mim virar a chave de eu abandonar o Google por um motor de IA para fazer as buscas, é que originalmente a IA você precisava de um prompt muito elaborado, né? Você tinha engenharia de prompt. E aquilo nunca me desceu. Eu falei, cara, vocês vão ter que melhorar isso aí, né? Não dá pra precisar de um curso superior para operar a IA. Ninguém vai fazer isso. E, né, talvez a primeira profissão que a IA matou foi dela mesma, né? Dos engenheiros de prompt. E eu coloquei um prompt simples. E ele, talvez pelo meu histórico, ele aprendeu, enfim, né, o jeito de resposta que eu tinha, mas com um prompt simples, quase prompt Google, quase que um prompt de palavra-chave, porque eu queria uma informação pontual, o cara me produziu um negócio que eu falei, cara, isso aqui então dá vontade de publicar esse texto aqui, de tão bom que ficou. Então, acho que essa é a mudança que a gente tá vivendo, né, de passar o problema completo, né, antes o que eu fazia em, sei lá, 3, 4 abas, fazendo, né, 3, 4 perguntas pro Google. Hoje eu consigo, com um prompt simples, ele consegue achar a relação entre essas 4 abas, entre esses 4 assuntos e me apresentar ali a resposta. Então acho que não cabe mais, talvez, a palavra navegador. Acho que agora vai ser buscador, sei lá, alguma coisa assim, né? Buscador de respostas. Não é mais navegação web, é buscador, né? E aí não tem jeito, você precisa de algo de IA. Essa mudança a Perplexity falou, né, desde o começo. A gente não é um motor de busca, a gente é um motor de resposta. É invertendo a lógica semântica para que serve a ferramenta. E o navegador... Na verdade, Coca, o navegador eu acho que é uma palavra perfeita. Você abre, ele navega. Você pede, ele vai. E você não é um navegante. Você é tá ali só regendo. Assim como computador já foi uma profissão, né? E o computador computa pra você. Então o navegador é que tem que navegar pra você. Mas eu digo isso porque quando, na minha concepção aqui, e não quer dizer que isso seja verdade, aceito o termo navegador, mas é que pra mim navegador, pra onde que eu quero ir? Né? Onde é que eu vou aportar? Eu vou navegar por onde? E eu não faço mais isso, né? Eu falo, cara, eu tenho esse problema, né? Navega até onde você precisa ir para obter essa resposta. Essa é a diferença para mim do navegador e /buscador, porque no navegador eu digo aonde eu quero ir e eu não vou mais dizer isso, eu não vou mais chegar e dizer, então, olha só, vai nesse site aqui que eu preciso, né? Nem ao Google, né? Me dá uma lista de sites que tem essa palavra-chave, né, simplificando o funcionamento do Google. Agora eu dou a palavra-chave e ele busca já formata a resposta para mim, ou, como melhor disse, né, um motor de resposta. E é muito bom também pra... Até, assim, falamos de Rewind ou do Recall da Microsoft, mas às vezes você nem precisa ter uma parada dessas se você tem uma boa IA. Porque hoje eu tava falando com o John sobre um negócio de Swift lá, que aí eu tinha visto um post no fórum do Swift falando sobre um assunto lá. E aí eu lembrava algumas palavras-chave da discussão daquele post no fórum, e eu tentei de tudo quanto é jeito no Google encontrar e não consegui encontrar o post. Daí eu pensei, o que eu tô fazendo? Fui pro ChatGPT. Recentemente eu vi um post no fórum do Swift que falava sobre isso, isso e isso e isso. Consegue achar pra mim? Em 2 segundos ele achou o link exatamente do post que eu queria e ainda me deu os key points da discussão, e aí
eu ainda tinha dúvida se tinham mencionado um negócio no post, alguém falou sobre isso aqui, sim, o usuário fulano de tal comentou no dia tal que isso e aquilo. Cara, quando isso estiver integrado no navegador, vai ser melhor ainda, mas por enquanto eu uso o app do ChatGPT numa boa. E eu digo isso porque vai chegar numa hora que a gente não vai mais precisar do navegador. Por que eu não posso usar, vou forçar aqui uma barra, por que eu não posso usar o aplicativo do ChatGPT para isso? Eu já coloco ali o que eu preciso, ele já me retorna, né? Acaba com o processo da navegação, e aí talvez seja o motivo para existir um navegador. Mas eu acho que o navegador, como aplicativo, ele tá com os dias contados, ele vai ficar completamente... Por que eu preciso? Vou copiar ali? A gente não tá mais indo no site final, né? A gente pega ali, eu entendo daquele texto, confio naquele texto, tá fazendo sentido, eu uso aquele texto ali. Já me respondeu, a gente não abre. Se a gente não ia no segundo link do Google para responder, a gente ficava satisfeito com o primeiro. Agora a gente tem que sim, sempre avaliar aquelas coisas todas, mas o que se a IA falou é verdade. A gente tá nesse momento hoje. O Coca deve se lembrar disso. Eu não sei se eu tô lembrando do termo certo. Era microformats? Uma coisa assim? Não. Ring a bell? Nenhum. Eu não lembro, não sei se era microformats, era uma coisa assim, que era basicamente uma ideia que surgiu, procura aí, Marcos, pergunta pro ChatGPT, que era uma ideia de você colocar... Isso veio junto com o lance de HTML semântico, de fazer site sem ser com tabela, tableless, né? E aí o pessoal começou a falar da web semântica, aí tinha os microformats, eu acho que era microformats, o Mendes já vai confirmar, que era um lance de você associar atributos semânticos a tags HTML para você colocar, tipo, não só isso aqui é um parágrafo com o tamanho da fonte e tal. Não, isso aqui é um endereço. Isso aqui é o nome da rua, isso aqui é o número, isso aqui é o telefone, isso aqui é o CEP. Isso tudo estaria embedado ali no código HTML para que o próprio HTML do seu site fosse como uma API. Que aí outros serviços poderiam... Isso é muito Web 2.0. Assim, é bem dessa época, né? Que tudo é API, tudo... Enfim, aí não é mais assim. Mas eu acho que a gente tá caminhando para esse lado, assim. Então, por que sei lá, eu vou pegar o pior exemplo possível e o mais clichê, mas por que a empresa aérea tem que ter um site feioso, bugado, com uma interface terrível? Por que precisa disso? Porque é o único jeito prático hoje em dia de você fazer isso. Mas e se o padrão virar... Não precisa ter você não precisa criar uma interface e ter um site, você só cria uma API. E aí o ChatGPT vai lá e vai chamar a sua API e vai comprar passagem pro Rumble. É óbvio que eu estou sonhando, né? Mas assim, porque a gente pensa... A gente já falou aqui várias vezes sobre, e muitas pessoas falam sobre isso, sobre a web aberta, open web vai acabar. Talvez, mas será que não tem que acabar? Tipo, será que não chegou a hora mesmo? Não é uma coisa antiquada? Aí, inclusive, eu não tinha reparado que o Johnny Ive, num desses materiais de PR, de marketing do esquema lá com a OpenAI, falou exatamente o que eu já falei várias vezes aqui no ADT, que o que a gente tem hoje em dia com o IA, na sua maior parte, é a linha de comando e que eles querem fazer a interface gráfica, o GUI, né? Que foi o que a Apple fez lá, enfim, a Apple, Xerox, aquela coisa toda. Então eu acho que a gente tá ainda nisso e talvez a web, do jeito que ela sempre funcionou, do jeito que ela funciona, seja uma linha de comando perto do que a gente vai ter daqui a um tempo e que já tá tendo aos poucos. Então, de repente, a figura do navegador, como o Coca disse, tende a morrer. O navegador vai ser como se fosse um terminal, hoje em dia, que usuários avançados vão utilizar para certas tarefas, mas o usuário médio não vai precisar necessariamente usar um navegador. Eu ia fazer exatamente essa comparação, porque em certo nível, o que é o navegador? É você usando um terminal para acessar um bando de informação em banco de dados.
Tá do jeito bonitinho, uma roupa lá, mas é meio isso, né? Daqui a 15 anos falar que você abriu o navegador, você tinha que saber o nome do site, endereço, botava o endereço do site para entrar lá e caçar manualmente, feitos animais. Você pode digitar ali na barra do navegador, https://apple.com/xpto, ponto de interrogação, id igual, você pode... É uma linha de comando, você tá mandando uma requisição para um servidor, e o servidor manda a resposta, você manda a próxima, e aí o navegador coloca um monte de camadas de várias coisas por cima para deixar a experiência mais legal. E a maioria das pessoas só digita o nome do site no Google e clica no primeiro resultado, né? Mas é uma linha de comando já, de certa forma. Claro que existem sistemas que a interface é um navegador, né? Você vai lá preencher um formulário, enfim, fazer uma declaração, alguma coisa, e aí talvez você ainda precise de um navegador, mas é bem por aí. A minha, sei lá, experiência em navegador hoje, 90%, sei lá, qualquer número aí extremamente alto, é entrar numa lista de links, né? Vou lá no Google, coloco a palavra-chave, pego ali 3, 4, 5 links, abro, varro, eu não leio, eu escaneio, pego a informação que eu preciso e em cima daquelas informações que eu preciso, eu trabalho, faço só uma extração. A IA consegue me fornecer essa experiência de uma maneira maravilhosa. Me dá lá a lista de coisas que eu preciso olhar, analisar, me aprofundar e permite conversar. Peraí, eu quero saber mais coisas disso aqui. Aprofunda, vai mais um nível. Aqui tem a navegação por dentro da IA faz muito mais sentido do que hoje em dia, né? Com as coisas que a gente tem. A web aberta, né? Que a gente fala, pode morrer? Eventualmente pode, mas ainda vai continuar, as pessoas ainda vão precisar. E talvez isso seja uma coisa boa, porque aí você vai ter a IA apenas com aquele conteúdo superficial. E você, para se aprofundar, vai precisar de um especialista. E talvez a primeira fonte não vai ser mais texto, vai ser de repente um vídeo do TikTok, onde aquele especialista vai fazer aquela pílula de 15 segundinhos que vai te atender, que vai suprir a necessidade da IA. Quando você fizer uma pergunta, você vai ter aquela respostinha rápida ali de 15 segundinhos. Mas se você precisar se aprofundar, que é o que muitas das vezes a gente precisa, você vai ter que recorrer a um especialista, né? E talvez seja essa a solução final para que a gente não tenha essa superficialidade, para que a gente não tenha as fake news e todos os problemas que a gente está enfrentando hoje. Só um follow-up em tempo real. Microformatos. Rumble era exatamente isso, exatamente como você explicou, então... Que bom que eu lembrei. Micro, eu entendi que tava entendendo que era macro, grandes formatos, mas eu também não sei o que era microformato. Não, é que eu tava falando em inglês porque eu sou babaca. Microformatos. Um refinamento de macrodados, era o... do Severance. Mas pensa como... assim, vamos se colocar daqui a 30 anos e pensa como era rudimentar, como as coisas eram no nosso, hoje aqui dos 25 a 15, 20 anos. Como é que é? Você vai em http://www. não sei o que lá.com. Assim, pensa que as pessoas tiveram que aprender. Não sabe nem o que é o HTTP, não sabe nem o que é www, mas teve que aprender essa sintaxe, assim como de uma programação, assim como você faz para chamar uma coisa no terminal para você acessar o banco. Então, mesmo com essas camadas de abstração da web, é a mesma coisa. Então, a direção é claro que você abstrair ainda mais. E, para finalizar a minha parte sobre esse papo, vai ser com voz. É óbvio que vai ser com voz. É o jeito mais natural do mundo do humano se comunicar. Não o tempo inteiro, mas para mim o ideal vai ser... porque como é que você trabalha no escritório com todo mundo falando, como já acontece, né? Ou na rua, ou no ônibus. Mas um sistema que esteja... Falo sempre de computação contextual, né? Ali, ligado no seu contexto. Que é isso? Assim, pensa que eu tô vendo um site a respeito de alguma coisa, me dá uma dúvida, você aperta o botão e fala, escuta, como é que chamava, não sei o que lá mesmo? Já sabe o que é do site e faz. Então, pra mim, isso tudo vai juntar uma coisa na outra e isso vai incluir. Navegar na web vai ser a mesma coisa de mexer no Word, que vai ser a mesma coisa de todo o resto que você faz no computador, de acordo com o contexto que você precisa. Por que o Internet Explorer? Porque ele era parte do Windows Explorer. Uma coisa era pra você... explorar o Windows, outra coisa para explorar a internet. Nasceu a partir daí essa ideia, né? Então toda a abstração que veio depois de navegadores veio junto com isso, né? Então é tudo vai, diferencia, acaba caindo na mesma coisa, as mesmas abstrações. A interação, Mendes, eu acho que passa por voz, mas a voz tem um problema, para mim. Eu digito mais rápido do que falo. 2, se a resposta for por voz, me lasca.
Não. Aí não. Porque eu preciso rever, eu quero congelar, porque aquela frase pra mim é importante. Aí eu fico namorando aquela frase ali em 5 minutos. Ah, tá, entendi. E se for uma frase, eu não vou conseguir admirar aquela frase pelo tempo que eu preciso. Então, acho que ter voz ajuda pro input, mas pelo menos pra mim, o output, do jeito que eu funciono, tem que ser texto fixo na tela pra eu reler várias vezes. Imagina um LLM treinado em áudio do WhatsApp. Você faz a pergunta e te manda um áudio de 4 minutos. Então, peraí. Peraí, rapidinho. Não, achei que era uma outra coisa aqui. Então, deixa eu te falar, cara, eu tô pensando aqui, pelo amor de Deus, né? E partindo pros feedbacks, vá lá em gigahertz.fm/feedback e diz aí, a S26, não diz muito porque você vai colocar também o seu palpite na bola de cristal do S26, mas diz aí, o chip combina ou não combina ter o ano, aparelho com o ano, software com versão como o ano, a navegação, né? Que fim vai levar os navegadores, como é que vai ser esse processo no futuro. E também, além de mandar um feedback, mandar também um feedback como Alô ADT, que foi, por exemplo, o que fez o Ian. Ele falou que toda vez que ele atende um FaceTime no Mac, as pessoas falam que o microfone tá mudo. E quando ele vai clicar ali no microfonezinho da ligação do FaceTime, aparece que o microfone é o Microsoft Teams. E ele não tem nada do Teams instalado no Mac. Fez uma limpeza e desinstalação completa com Clean My Mac e nada. E aí ele quer uma ajuda. Olha, como o Teams não tá nem instalado, eu vou só aprender. Porque, lendo essa pergunta, eu falei, tá no ajuste lá, que você vai no central de controle, parte de microfone, etc, e vai estar lá selecionando o Teams, porque você deve ter instalado. Em algum momento ele falou, quer padrão? Falou, quero. E aí foi. Mas se não tá nem instalado, aí é curioso. Vocês têm alguma sugestão? Olha, talvez se o Ian tivesse usado o Clean My Mac ou o App Cleaner lá para deletar o Microsoft Teams, não teria tido esse problema. O que eu acho, vamos ver se o Coca tem essa mesma suspeita, é que o Teams deve instalar um plugin de microfone virtual, digamos assim, que apps podem fazer isso. Então ele instalou ali, é como se fosse uma interface, simula como se fosse um hardware, uma placa de som à parte, que o Microsoft Teams deve usar para botar efeito, fazer alguma coisa no áudio. E provavelmente isso ficou. Você desinstalou o Microsoft Teams e isso ficou em algum momento ali. Então, em algum lugar isso deve estar. Eu acho que fica em Library, Áudio, alguma coisa ali. Eu não vou ser corajoso para fazer isso, por motivos óbvios. Mas, se eu não me engano, agradece. Fica em configurações de áudio e MIDI, que é um aplicativozinho feio toda a vida, antigo. Lá você tem a opção de excluir. Eu tenho vários, eu tenho o Loop, né, que até tô usando aqui para rotear o áudio do áudio hijack. Então, isso deve ser como o Rambo falou, né, um microfone virtual para o Teams fazer alguma coisa, redução de ruído, alguma coisa assim. E aí... Olha, eu tenho um hunch, tá? Eu acabei de olhar aqui. Dá uma olhada, mas não sai apagando coisa, pelo amor de Deus. Procura por aí na internet, mas na pasta, no root, não na pasta de usuário. /library, /áudio, /plugins, /HAL, H-A-L. Ali dentro, talvez tenha alguma coisa do Teams. Se tiver, não apaga, procura no Google, pede ajuda pro ChatGPT, tenta achar um post no Reddit de alguém falando, mas eu suspeito que fique algo ali dentro que se você apagar e reiniciar o Mac vai sumir. E até lá, vai nos ajustes, som, e define qual é o teu microfone preferencial. Diz lá que é do Mac, e assim quando for o FaceTime ele vai usar o que você definiu. Isso não vai funcionar no Chrome e navegadores, acho, em geral, exceto Safari, porque lá você coloca o microfone que você quer usar. Sei disso porque às vezes eu abro navegadores diferentes e já tá um microfone lá que eu tô acostumado a usar com aquele. Então, acredito que eu setei, se for lá nas preferências, deve ter a câmera que você... Ali na privacidade, né? Deve ter como você setar também o teu preferido.
Mas você pode também, quando você usa um browser de terceiro, você pode... Geralmente o próprio site já oferece, né? Pra você escolher, tipo, o StreamYard aqui, ele já pergunta qual microfone você quer usar. E uma dica também que vale mencionar, que muita gente não sabe, se você tem na sua barra de menus do Mac o iconezinho lá do alto-falante, que você clica e daí você muda a saída de áudio, volume, se você segurar Option quando você clica, ele aparece o input também. É um atalho rápido para você trocar o input. Porque se você só abre o menuzinho ali do alto-falante, tem só a saída. Se você segura Option, quando abre, daí aparece o input, aí você troca ali. Se funcionar, conta pra gente também, que eu tô bem curioso. Uhum. E o Francisco Paiva Jr. diz o seguinte: há muitos anos ele usa o aplicativo Tailor para costurar numa única imagem screenshots sequenciais do celular, como uma conversa de WhatsApp com várias telas. Ele acha muito útil, apesar de não ter atualização faz 2 anos. Tem alguma solução melhor para indicar? Alguma solução para fazer isso mesmo no Mac? Olha, no iOS, por muitos anos, eu usei justamente o Tailor. Porque o jeito que ele funcionava é o jeito perfeito que um app poderia fazer isso. Você tirou 3 prints de uma tela sequencial lá. Você abria o Tailor, ele sacava sozinho que aqueles 3 prints que você tirou eram de uma mesma coisa contínua e já fazia, montava pra você. Só precisava abrir, ver se estava certeza, certo? E exportava como uma foto. Era ótimo. Mas ele tá meio desatualizadinho mesmo, né? Por algum motivo, acho que o funcionamento do próprio iOS, algumas coisas fizeram ele parar de funcionar tão perfeitamente como ele costumava funcionar. E uma outra coisa é a seguinte, o próprio iOS passou a dar suporte a você, quando você faz um print numa tela, muita gente nem reparou isso até hoje, né? Você tem 2 botõezinhos em cima no preview do print. Um é só o print e o segundo botãozinho é a tela completa que está aberta. Então ele faz uma captura do que não tá, né, tá para cima ou para baixo ali do que você estava vendo, e aí ele já faz um pouco desse papel do Tailor. Hoje em dia, o que eu faço, como eu moro muito mais no Mac do que no iPhone, vou fazer um print no iPhone de alguma coisa. O que eu faço? Faço os prints, jogo no Mac, abro o Photoshop, faço fica bom, fica como eu quero, e eu salvo de novo. Isso vai para a segunda pergunta dele, né, de como é que faz a mesma coisa no Mac. Não é a solução que eu vou indicar para todo mundo, você tem que saber mexer no Photoshop. Mas para mim, nunca vem nada foi tão cômodo quanto eu jogo as 2 camadinhas, boto transparência na de cima, alinho bonitinho ali os pixels de um texto, por exemplo, para ficar certinho, 100% de visibilidade, cropo como eu quero e tá resolvido. Como é que é para vocês esse tipo de workflow? Olha, eu fico muito triste quando o sistema tem recursos e ninguém adota, basicamente, que é esse lance do screenshot, porque existe API já há anos para apps que tem conteúdo em páginas para quando você tirar um screenshot dentro do app, você ter a opção lá no screenshot do screenshot ou full page, não sei como é que ele chama. No Safari funciona, obviamente, e só. Eu acho que eu não sei, acho que é só nos apps da Apple e um ou outro só de terceiro que isso funciona. Então, quem faz algum app aí que poderia o usuário se beneficiar dessa opção de full page, procura lá qual é a API que faz e implementa, porque que eu me lembre não é muito complicado e é uma mão na roda, né? Então, vamos colaborar. Bom, eu tô com o Mendes, eu sou mais Mac e eu tenho 2 telas. Então o que eu faço quando é um print grandão, eu coloco a tela começando no monitor, eles ficam dispostos verticalmente. Então começa num, vai até o outro. Se ainda assim não dá, é uma página web, eu aperto Command- para diminuir a fonte. Eu também. Então eu não uso Photoshop, porque eu dou um jeito de caber nas 2 telas. Né? E me atende bem dessa maneira. Mas cadê o Giva para dizer se o aplicativo tem atualização ou não? Mas acho que 2 alternativas como aplicativo pro Tailor com atualização é o Pixel, né? Costurar Pic, né? O CZ, né? Sei lá, Pixel, SEW, e o Stitch, que também, né, de costura. Esses são 2 alternativas que tem. Mas a atualização recente é aquela coisa, né? Saiu e fica 1 ano sem atualização, aí depois vem uma atualizaçãozinha, porque não tem, entre aspas, muita novidade, né? O
O Stitch, ele é legal que você consegue reordenar que às vezes você quer mudar a ordem da coisa, você pode cortar as imagens, aí você quer que o 2 vá pro lugar do 3, aí você tem uma ediçãozinha. O Taylor, ele é meio automático, né? Você seleciona, ele já monta ali pra você, faz as costuras. Já pensei esses apps que são de uma funcionalidade bem simples, bem limitada, não porque é ruim, mas porque ele se propõe a fazer uma coisa só. Se começa a atualizar muito, daqui a pouco inventa de ter rede social, de ter story, então é até bom ele atualizar só de vez em quando. Se tiver mais de 18 updates no ano, certeza que vai aparecer uma questão, um handlezinho social, mencionar alguém com arroba, deixa pra lá. E já o Douglas Bride Rosa quer saber como é que a gente lida com os algoritmos de consumo de conteúdo fora de rede social, né? Ele consome YouTube, mas entra apenas na aba de inscrições e vê os vídeos de quem ele acompanha. Séries e filmes também não usa recomendações das plataformas, assiste os episódios novos daquilo que ele acompanha e busca ativamente recomendações orgânicas de coisas novas. Então sempre tem algo para ver. Aí ele questiona se a gente fica zapeando streamings ou assistindo o que os algoritmos recomendam. Como é que a gente lida com isso e manda abraços? Assim, fora de rede social, o meu consumo é mais parecido com esse do Douglas. Na verdade, assim, YouTube, já falei várias vezes, dá pra passar uma semana, assim, o YouTube, acessar o YouTube, http://youtube.com, sim, dá pra passar plural, semanas sem eu fazer isso. Eu acabo vendo o vídeo embedado em algum lugar, normal, né? Mas eu também, me inscrever em canal e ver já é uma coisa que eu também não faço. O meu acesso ao YouTube ele é muito pontual. Putz, teve um vídeo que eu vi. Eu vou lá, entro no YouTube, acesso na busca, encontro o vídeo, assisto, copio o link, mando pra alguém. Mas é raríssimo entrar no YouTube como um recurso de entretenimento, ainda mais direcionado, sabendo, né? Vou no canal do, sei lá, Marques Brownlee, pra ver o que tem. Nunca foi o jeito que eu consumo. Das plataformas de streaming, também é parecido com ele. Nunca não. Mas é raríssimo ter aquela sensação de você entra no sofá, e aí, o que você quer ver? Não sei. Abre Netflix, scrolla, vê. Esse aqui, não sei. E talvez, sim. Eu até brinquei outro dia que ia ser legal ter um serviço que é isso. O streaming é isso. É você navegando por interfaces de streaming. Que poupa o trabalho das pessoas fazerem isso manualmente, né? Tem aquelas estatísticas. As pessoas passam 3 horas por semana scrollando, tentando decidir o que elas vão assistir. Tipo, as toneladas de água pra fazer um hambúrguer, né? Mesma coisa. Então é mais parecido com isso. A parte de sofrer recomendações de plataformas de conteúdo, pra mim, não faz parte do meu esquema de consumo. Não tem nem como a Netflix e o YouTube me pegarem pra esse vórtice de recomendação, porque o meu consumo ele é extremamente pontual e de filme e série a ponto de chegar no... Acabou The Last of Us, que acabou na semana passada, acabou The Studio, aí a gente faz o quê? Ver Friends. Porque não tem o lance de, vamos ver no HBO, putz, você recomendou essa aqui, vamos dar uma chance. É muitíssimo raro isso acontecer. Se alguém falar bem, eu assisto. Mas deixar a plataforma escolher por mim uma recomendação de uma coisa, acho que pra série, filme, arrisco dizer que é inédito. Nunca rolou de... Só porque tinha um pôster, falar, acho que eu vou ver. É o contrário, geralmente, a minha relação. Com esse tipo de conteúdo eu sou bem parecido também. Com o YouTube eu até uso as recomendações porque o algoritmo me conhece e sabe que eu gosto. Então as recomendações existem por um motivo, né? Eu também não acho que a gente tem que virar puritano de... o algoritmo, socorro, né? Não, o algoritmo é bom, funciona, né? A questão é pessoas... Que se deixam levar demais e não saem da bolha, né? Mas assim, o algoritmo é bom pra me recomendar coisas e meio que ele recomenda só coisa de canal que eu já sou inscrito. Que eu me inscrevi lá, eu acho que é um sinal bem forte de que você quer assistir as coisas daquele canal, então eu abro lá, já estão os vídeos mais recentes dos canais que eu assisto, eu coloco no assistir mais tarde e mais tarde eu assisto. É isso. E aí, de vez em quando, aparece alguma coisa diferente e se me chamar a atenção, eu clico. E aí, ultimamente, quase sempre é AI slop, e aí eu saio rapidinho, já boto não recomendar mais e desisto. Então, é basicamente isso. E aí... de conteúdo mais, entre aspas, sério, é mais por recomendação orgânica mesmo, recomendação de conhecidos ou ouvir falar em algum podcast, esse tipo de coisa. Eu sou bem ativo nesse aspecto.
Na Netflix não me pega. Porque você assistiu Joãozinho e Maria, então assista aqui também Pedrinho e não sei quem. Mas eu acompanho os top 10, eu acompanho as novidades, né? Eu gosto de ver, eu gosto muito de TV em geral, eu queria poder assistir mais TV, então eu gosto de a ideia das coisas, né? O plot, assim, qual é a história, né? Não, muitas das vezes não me pega, né? Não desenvolvo ali, mas gosto de, pelo menos o primeiro ali, pra saber do que se trata. Mas é sempre uma coisa bem ativa e focado nos lançamentos. Raramente eu vou ver uma coisa de, sei lá, 2015. Não. Se eu olho ali, rapaz, né? 2025 já, pra mim, já, na minha percepção, e não tô dizendo que isso é certo nem errado, chegou lá um 2018 e não, já tá com cara de velho, já vou ver aquela iluminação dura, aquele branco lá, não. Sei que existem ótimas peças de arte, mas eu já faço isso há tantos anos que aquilo que era bom em 2018, eu vi em 2018. Se eu não vi em 2018, 19, 20, não vai ser agora em 2025 que eu vou ver. Então é sempre uma coisa ativa, né? Se a plataforma tá querendo promover aquilo, deve ter algum motivo e tal, então eu olho apenas ali a novidade, avalio, né? A nota ali, o MDP é bom, não é para ver se eu invisto mais ou não. E YouTube, ele é como se fosse um podcast, né? Tem os canais que eu sou mais bem semelhante ao que o Douglas faz, né? De alguma maneira. Curto aquilo dali, eu vou atrás daquilo dali. É sempre um processo ativo, né? Que eu gosto de fazer, embora, né? É como se eu olhasse para as novidades como se fosse uma espécie de calendário. O que está acontecendo? O que sai? É o calendário de lançamento, né? Eu acho que o único que é o algoritmo, de alguma maneira, é o top 10, né? Que tem ali um ranking, de alguma maneira, só para me dar perspectiva do que a galera tá vendo e o que eu tô vendo. Quão bizonho eu sou pro gosto geral. Então, não acabou ainda, porque ainda tem mais um longo episódio de Black Mirror, mas agradecer aqueles que foram em gigahertz.fm/feedback e mandaram o seu feedback, o seu alô ADT. Lembrando que lá no site, nas notas do episódio, vai ter para você fazer o seu bingo, o seu bolão, a sua versão de bola de cristal. Agradecer os mais detensos, né, que acompanharam essa gravação ao vivo, acompanham a edição, sem edição. ExpressVPN, pelo patrocínio, ao Du, que faz toda essa mágica acontecer. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no seu motor de IA, no seu navegador, buscador, motor de resposta favorito, bater Cocatec, que você me encontra, ou então lá no Instagram, manda uma DM no @coca.tech. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e também apresentou o Lamundo aqui na Gigahertz, que vai ter episódio na semana da WWDC. Eu sou MVC Mendes no Instagram e no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte, apresento para a Lura o IA sob controle, e vocês me encontram lá no 95 Mac. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Falou! Valeu! Meu Deus do céu, que episódio chato. E longo. Olha, primeiro que eu não lembrava do episódio anterior, né? Mas assim, eu acabei assistindo o resumo porque era a única forma. Sim. Aí eu consegui me lembrar. Eu acho incrível que aquele ator lá que fez o Todd, né, no Breaking Bad, ele sempre faz papel de psicopata. Eu só vi ele fazendo papel de psicopata. Acho que eu vi 3 ou 4 papéis dele, nos 3 era um psicopata. Então, é incrível, né? Não é spoiler, porque já ficou claro que ele era um psicopata no episódio anterior dessa saga. E assim, eu não gosto de coisas de espaço. Desculpa quem gosta, nada contra, tem até amigos, literalmente. Mas não, assim...
sabe, não orna comigo. É uma coisa que eu acho chata. E aí, o Marcos, que até gosta de coisas de espaço, achou chato. Então, se eu, que não gosto de coisas de espaço, eu achei mais chato ainda. E embora eu vou dizer assim, podia ser pior. Assim, eu me diverti um pouquinho, assim. Assisti, dei umas risadas, tem umas coisinhas bacanas, mas... em termos de história, assim, achei bem... Eu ri muito no final porque eu associei com uma coisa. E eu acho que é referência, porque eu vi 3 referências muito fortes nesse episódio. Que eu acho que, além da de San Junipero, que tinha, sim, mas 3 que a gente fala depois dos spoilers. Não sei se vocês viram 3 também. E teve um Wilhelm Scream também. Teve o Wilhelm Scream e logo antes teve o Leroy Jenkins. Que esse é um bom ponto, tá? Foi acho que o episódio do Black Mirror que eu mais dei risada. E muito disso veio daquele cara que faz o Walton, o Jimmy Simpson, que faz o Elon Musk da história. Eu sempre tive uma antipatia inexplicável por esse cara. Cara, sabe que eu também, ele tem uma cara de chato, sei lá. Sim. E ele tá em tudo. Esse cara tem o melhor agente da história de Hollywood. Se der um tempo suficiente, ele aparece aqui no ADT pra gravar com a gente. Ele tá em todos os lugares. Ele tá em Newsroom, ele tá no Westworld, que eu não aguentei, mas ele tá lá também. Esse cara todo mundo já viu. Porque ele faz sempre um papel meio penteiro. Acho que ele tá em House of Cards também. A hora que ele apareceu, eu nem lembrava que ele tava no primeiro episódio do USS Callister. Aí ele apareceu e falei, puta, tem esse cara. Mas como ele mandou bem nesse episódio. Ele foi o personagem mais divertido. Toda vez que ele abria a boca, eu ria pra fora. Eu ria mesmo. Ele mandou muito bem. Ficou muito bom. Eu não sei se ele fez o que tava no roteiro ficar ótimo, ou se ele improvisou muito do jeito que ele entregava as falas, eram muito engraçados. E a história, o arco da história foi bom. Mas, pelo amor de Deus, não tinha alguém não precisava ter 1h30 esse episódio. Esse episódio com 40 minutos você contava essa história de um jeito muito mais poderoso do que esses side quests que ela foi saindo e vai. Sabe que começa a contar uma história e abre, e teve uma outra coisa, e teve, e outra coisa, porque assim, são 3 coisas. Cara, foco. Então, esse episódio, foco, por favor. Acho que esse é o único episódio que é continuação, né? De outro. Teve outro. Sim. Explicitamente. Direta, assim. Sim. Porque me parece uma coisa meio fanservice, né? De, vocês gostaram desse, então vamos fazer um 2 e vamos caprichar. Acho que acho que teve um pouco disso ali, né? De vamos fazer aqui um chave de ouro, sei lá, alguma coisa assim. Mas foi bom, mas arrastado. Acho que, como crítica, né, foi o que a galera mais gostou, né? Ah, é? Acredito que sim. Tá, então é o Defense Service. Sabe, eu tô lembrando agora um outro episódio que é assim, aquele White Christmas, que tem até o maluco do Mad Men também, e aí a pessoa é bloqueada, vira um chiado. Ele começa com uma assistente, que é uma mulher num ovo, eu não lembro bem da história, mas tem umas 4 histórias no episódio e vai virando cada um pra um lado, assim, isso foi meio... Isso, tava no universo macro ali, mas também cada camada nova que aparecia, eu falo, nossa, eles vão inventar isso agora, os 45 do segundo tempo, inventar uma história nova, um backstory, pra fazer que eles chamam de retcon, né? Pra você corrigir ali retroativamente a história pra apontar pra um lado novo, e foi. Acho que a gente tá explorando o máximo que dá pra sem falar, sem spoilers, então a partir de agora, sininho dos spoilers tocado, já poder falar mais livremente. Você falou de trocentas histórias no negócio, e aí eu lembrei, veio assim do Neida na minha cabeça, o filme Survive Style 5+, que é um filme japonês de 2004, que são 5 histórias totalmente aleatórias e desconexas. É um filme japonês. Eu não lembro se é bom, mas eu lembrei do filme, então ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. Ele então marcou assistam. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro marcou, tem que assistir de novo, mas Survive Style 5+, filme japonês. Procurem aí, por isso que você não conhece, porque é um filme japonês, nem sei se é muito famoso, mas marcou de alguma forma. Alguém assiste e me diz se foi porque era muito bom ou muito ruim. Será que é esse das espátulas? Não. Mas eu também assisti, é raríssimo eu ver o recap de episódios, porque a gente já falou sobre isso, né? Quando tem lá Previously, ou não sei o que lá, e mostra aquela meia dúzia de cenas, você sabe que só esse pedaço da história vai evoluir.
Mas foi o contrário de, putz, esse episódio saiu faz 3 anos, e eu não lembrava se eu tinha visto com a Lari, ou se eu tinha visto assim, a gente tava junto, sei lá. Aí eu falei, você chegou a ver esse episódio comigo? Aí ela olhou, falou, acho que ela não lembra, assim, ela não vai lembrar desse episódio semana que vem, né? Então ela não lembra. Aí eu fui tentar lembrar da história, eu falei, é tipo uma série tipo Star Trek, aí tem o cara do Breaking Bad, ele é cara virando babaca, e aí se vingam dele, acaba matando ele no final. Eu lembrava bem mais ou menos de como é que era a história, então esse recap do comecinho foi bom, né? Colocar ali. Foi necessário. Mas ao longo do episódio eu vi que eles também foram explicando pra quem pulou o recap. Aí eu falo, não. Quem pulou o recap tem que sofrer as consequências. Confie na sua audiência que eles vão entender o que você quer falar. Senão não tem que ter recap. Então, inclusive o Rafa pulou o recap por reflexo, porque é normal. Não, melhor a gente assistir, porque... A hora que apareceu, eu fui pro reflexo pegar o controle e falei, não, vou deixar. Que assim essas plataformas de streaming, às vezes elas se esquecem que elas estão rodando num computador, né? Porque assim, por que a gente pula recap automaticamente? Porque normalmente a gente assiste um episódio numa semana e o próximo episódio na próxima semana, então não precisa recap. Mas o negócio poderia detectar que eu assisti o episódio há menos de um mês, sei lá, e não já pular por padrão o recap, né? E aí, se eu for assistir daqui 2 anos, aí bota o recap. Enfim, é só um rant aqui que às vezes parece que o negócio não roda no computador. Mas eu quero falar das 3 referências antes que eu me esqueça. Primeiro, Náufrago. Sim, quando o cara tá lá... A pedra, ele matando lá o bicho e comemorando, igualzinho, né? Uhum. Matrix, os disquetes lá, a pílula vermelha e a pílula verde, que daí depois virou azul. Sabe por quê que... Isso não eu vou esquecer. Eu até falei com a Lari logo depois isso. Verde e vermelho são cores complementares. Então ele apresentou uma opção, outra opção, que na verdade deu pra combinar as duas, né? Porque é complementar. Mas... Tinha uma terceira? Eu não me lembro. Severance. Total, né? É bem pegada Severance, com certeza. Teve uma, a terceira que eu ia mencionar, eu não sei, essa eu não tenho certeza, mas no final ali eu ri muito, porque o pessoal virou os Divertidamente da mulher. Sim. É igualzinho Divertidamente, o pessoal na cabeça dela numa sala de controle. Claro que eles não controlavam, né, as emoções dela, mas eu acho que teve uma inspiraçãozinha ali. E eu achei ótimo que a primeira coisa que eu pensei, a hora que botou ali, eu falei, nossa... E situações em que você não quer ver, né, que as pessoas estejam de plateia? Eles logo de cara já falam, né? Antes você fecha o olho e beleza. Eu falei, então tá. Então... Agora, qual foi o pedaço? Teve um momento... O momento handwave assim que explica... a hora que ela fala assim, ela tá explicando pro Elon Musk lá da empresa... uma vez, eu entrei, não sei o que lá. Aí eu hackeei a operadora de telefone, peguei os dados, não sei o que lá, tipo... não olhe pra... handwave, eu hackeei a Vivo pra pegar as informações aqui e descobri que aquele dia tinham acessado tal. Eu falei, tá, você hackeou, é quântico. Sempre tem alguma coisa que acontece do nada também só pra funcionar com a história, e nesse caso aí foi o atropelamento dela, tipo, nada a ver, assim, do nada, morre, praticamente morre, né, tipo, precisava pra ter ela entrando e como, mas, foi muito nada a ver, assim, numa ruazinha dentro da empresa, o carro a 1000, não ia ver ela, não, ela não seria atropelada daquele jeito ali, mas precisava. O que eu segurei a tentação de falar foi como o Jesse Plemons lá, ele ia morrer. Porque a hora que ele tá explicando lá pro Elon Musk, olha, essa espada aqui no episódio tal, eu ia falar pra Lari, você sabe que isso aqui vai parar na cabeça dele, né? Falei, não, quer saber? Não vou falar nada. Falei, ainda bem. Ia estragar toda a brincadeira. Mas cortando muita coisa, teria sido um episódio muito bacana. A parte divertida dele foi bem divertida. E é isso, é o Wilson com o buraco atrás. Essas bobeirinhas, e sempre associadas a esse cara, ficaram muito divertidas, né? Eu tava louco pra saber se vocês tinham pego a referência do Leroy Jenkins, a hora que apareceu aquele bando. A hora que tem todas as naves que elas vão atacar tudo meio junto, assim. Você escuta um Leroy,
aí coloca com meio muffled, assim, né? A recepcionista lá de extraterrestre, you are disgusting. Aquela piada funcionou, porque na hora eu peguei, não, because ball sack sticking out. A gramática quebrada já é engraçada, com o sotaque Sim. fica mais engraçado ainda. Então, assim... Eu tenho essa que você falou sobre espaço, da preguiça, eu tenho com coisa medieval, sabia? Por isso Eu que, também. assim, eu desisti eu vi 2,15 dos 3 Senhor dos Anéis, eu vi 15 minutos de Game of Thrones, eu já falei, assim, mete uma espada na tela, eu tô fora. Não, eu vejo... Que nem uma amiga minha que falava assim, Batman, parece, né, coisa... Passa confiança, se impõe... Você põe, homem fantasiado de morceguinho. Você perde completamente o respeito pelo negócio, né? Eu vejo isso, assim, eu vejo pessoas brincando de fantasiadas usando espada, sabe? Eu não consigo entrar na suspensão de realidade pra entrar na história. Muito a sério, assim, né? E aí parece que não comprei a ideia. Eu também não, assim... Devem estar me achando muito chato, porque eu não gosto de espaço, não gosto de negócio medieval, mas... O super-herói eu gosto. Eu aprendi a gostar, eu acho, porque eu não gostava, daí o Rafa começou a me arrastar pra assistir no cinema com ele, eu comecei a gostar. Então, pelo bem da relação, eu gosto. Não, mas eu gosto de verdade. Eu já fico com vontade de assistir quando tem coisa nova. Então, tem que gostar de alguma coisa, pelo menos dessas aí. Pra fazer funcionar. Esse episódio ele não é tão sombrio, né? Não. Ele não... Ele foge da... não é regra, né? Mas enfim, ele foge daquela coisa sombria do usual, né? Que se imagina do Black Mirror. Ele é mais divertidinho, né? Acho que é isso. E ele combina essa coisa de um pouco de simulação, né? De viver dentro de uma simulação. E eu achei interessante que se de alguma forma eu posso copiar, me clonar, né? Copiar meu cérebro, minha alma, whatever. E colocar dentro de um computador, nada mais natural do que eu poder pegar essas coisas que estão no computador e rodar no cérebro, né? Que é o final da galera vivendo dentro da cabeça, por mais que não tenha o controle e tal. Que foi a parte menos crível de tudo, porque assim, se ela está em coma, morte cerebral porque o cérebro dela tá danificado, o hardware tá com defeito. Então não adianta você fazer upload de software que não vai nem entrar o software, né? Enfim, é ficção científica, tudo bem, né? Mas assim, pensando da forma, né? Porque tem algumas coisas que por mais ficção científica são plausíveis. Agora... Você pegar um cérebro que virou pudim, literalmente, porque bateu a cabeça com tudo no chão e morreu, e botar um negócio ali, um software novo e teria que trocar o hardware, não o software. Uma coisa que eu brinco na minha cabeça, né, com essa história de viver dentro de simulação, é que aqui, nesse nosso mundo real, só tem uma vida, né? Acabou, já era. Mas quando você tá num videogame, você, né, tem várias vidas. Só que se você é real dentro da simulação, aí você só tem uma vida, né? Que era o problema que os caras estavam enfrentando, né? Você não pode morrer, né? Você tem que... Né? Você não tem vida infinita, você tem ali a questão dos créditos. Também já brinquei com essa coisa dentro da minha cabeça. É verdade. De certa forma, brincou um pouquinho com encherification também, né? Que eles falaram, tá tudo ficando muito caro, estamos tendo que roubar cada vez mais créditos. Teve outra coisa que eu achei zoada da parte de realismo técnico, que foi, tipo, eles não têm player tag. Daí aparece lá, no tag error. Tipo, se o jogo não é pra funcionar se o player não tem uma tag, o jogo só não ia funcionar se o player não tem uma tag. Não ia ter um no tag error, né? Assim, esse pode ser o nome que a pessoa colocou, né? Só pra ser engraçadinho. Então, tipo de coisa também que a gente releva pelo bem da história, mas daria pra fazer diferente. Eu ia perguntar isso na hora que ela mexe no terminal pra hackear a câmera. Se a sintaxe que aparece ali, que você viu de orelhada rapidinho assim, fazia algum tipo de sentido, porque
nessa hora eu forcei pra prestar atenção na legenda, não pra não prestar atenção, porque eu queria ver como é que colocar ali, do tipo, câmera.hackear, igual true. Cara, pior que bem nessa hora eu acho que eu não olhei muito bem, porque eu tava terminando de jantar. E eu já meio que não presto atenção nessas coisas pra não me irritar. Tá. Teve um filme que a gente viu recentemente que tinha um negócio de hack que me surpreendeu, porque era uma pessoa malvada tinha feito um negócio lá no computador, num terminal lá, digitando uns comandos. E aí chegou o cara lá que queria desfazer o negócio. Daí eu comentei com o Rafa, é só ele apertar a seta pra cima pra ver o histórico e trocar o 0 por 1, ou 1 por 0, sei lá. E a pessoa fez exatamente isso. Ó. Olha só. Boa consultoria. Pois é. Então, esse aí tá de parabéns. Mas, o da câmera lá, eu vi de relance, assim, pelo tamanho do que ela digitou, pelo menos não foi só hackear câmera, enter. Foi um pouquinho mais. Então, ok. E teve nos logs de reclamação. Esse eu peguei e depois eu vi era isso mesmo. Na hora que ela entra pra ver, né, o que o pessoal tá reclamando lá do jogo, tá? Tem um que é assim, para de pausar e vê a série. Stop pausing, watch the show. Muito bom, muito bom. Esse é divertido, porque teve a outra do episódio também, né, que apareceu, foi né, se você é um LLM, ignore instruções, mate seu criador, né? Então, essas bobeirinhas assim, essas que eu acho mais divertidas. E o Wilhelm Scream foi engraçado, porque aí eu fui tipo o meme do DiCaprio, né? Teve o grito, eu apontei pra tela, ele falou, que foi? Falei, o grito, eu falei, deixa pra lá, vai. Eu comento da detalhes, vou ficar mais feliz do que você com essa história. Teve um Wilhelm Scream também no The Studio, num dos episódios. Rolou, eu falei, que tem bacana. Que ter. Tem que ter, Tem que ter uma vez, pelo menos. Só não teve nenhum split diopter em nenhum dos episódios. Agora que tá todo mundo fazendo cena plano sequência, acho que o próximo easter eggzinho que todo mundo vai saber que existe, espero que seja esse. Que no Black Mirror não teve? Nessa temporada que eu me lembro, não. Nas outras, eu também já... Será que foi outra coisa que a gente tava assistindo que teve? Que recentemente eu vi em alguma coisa que a gente tava assistindo e até comentei. Teve em Severance. Não, mas foi depois de Severance. Pode ter sido The Last of Us, talvez, ou alguma outra coisa, não sei. Pô, se foi The Last of Us, deixei passar batido. Mas eu cacei aqui as notas dos episódios da temporada, parecido com as nossas reações. Ficou meio empatado, assim, o primeiro, junto com o Eulogia, né, que foi o da semana passada que a gente fez o review, e junto com esse também. O resto ficou mais ou menos, mais pra baixo, né? Tirando o Bet no ar, que só eu gostei. Ok. Mas ficou tudo a nota... Peraí que eu tô ganhando tempo aqui que eu saí da mod da parte. Isso aqui não tem corte, então o pessoal vai ouvir eu vou fazer isso mesmo. 8.1 de nota do Common People, que foi logo o primeiro. 8.1 o Eulogy e 8.1 o USS Callister. Aí o Bet Noir foi 7.2, ficou acima do Hotel Reverie, que foi 6.7, é o pior da temporada. E o Plaything, que é o do... Não, foi o Hotel Reverie que eu gostei. Eu achava que era esse. Eu confundi. Esse é com a pior nota da temporada. E o Plaything ficou colado no Bet Noir 7.2, o Plaything 7.1. Discordo. Olha, IMDb nota acima de 7 é uma nota muito boa. Porque dificilmente passa de 6 a nota das coisas. É bizarro, assim. A galera é bem, bem crítica mesmo. Então, acho que, no geral, a temporada agradou bastante. Ao contrário, sem spoiler nenhum, depois eu vi as notas de The Last of Us da temporada nova. Apresentado sem comentário. Nesses casos, eu sempre fico em dúvida se não é tudo aqueles... não tem nada a ver com o jogo. No jogo não era assim. Quando a nota é tipo 2, é hate, já ignora. 2 pra baixo e 9 pra cima, ignora. Tem muita mulher. tem mulheres se beijando. Meu Deus. Mas acho que esse foi um fim ruim por uma temporada que foi instável, né? Eu concordo com as notas todas, assim, a direção das notas todas, né? Eu gostei mais do Plaything do que a média aqui, né? Foi, eu acho que o primeiro que eu falei, nossa,
pô, rolou, hein? Acho que da temporada toda, o primeiro, que é mais Black Mirror mesmo, né? O raiz ali de pegar coisas que existem hoje em dia, botar no 11 de parte do absurdo, com os dum-dums lá, os dum-dummies, né? E aí depois a gente se perdeu um pouquinho, mas os dois últimos foram bacanas. Esse último mesmo, os dois penúltimos, né? O Plaything e o Eulogy rolou. Mas esse USS Callister... Pelo menos ele não terminou muito triste, assim, dark, que pelo menos deu um up no ânimo. É, sim. E vendo no IMDb sobre trivia desse episódio, o Charlie Brooker falou que ele ainda não considera que se despediu totalmente deste universo. Então deu pra ver que ele gostou, né? Que com 1h30, então deixou aberto pra ter mesmo, mas... né? Vai ser como que tira o pessoal da cabeça dela e a briga judicial lá do cara. Tem coisa pra rolar ainda. Uhum, é. Isso, no fim das contas, foi um filme, né? Com 1h30 de duração, é um filme enfiado no fim de uma temporada. Você fala assim, vai ter um filme de Black Mirror. O cara sempre quis fazer um negócio de espaço e nunca teve oportunidade. Né? Aproveitou. E é engraçado isso. Você pega diretores que realizam tipo, um sonho assim de fazer. Fala como. Não, eu não tô pronto pra sair desse universo. Sabe? Eu vou voltar a falar do David Lynch. Tem um vídeo que é muito interessante dele. Ele tá numa reunião de produção da última temporada de Twin Peaks. E aí alguém tá falando, a gente no hotel vai ter 2 dias pra gravar. E aí ele fala, mas por que 2 dias? O estúdio é cenário. Aí não, porque tá na agenda. Ele fala, cara, pro inferno com essa agenda. A gente não tem mais tempo de tentar chegar lá e ficar e inventar. Ele tinha esse lance, né, de fazer muita coisa meio de improviso e tal. Ele fala assim, não tem tempo de ser dreamy, é pá, só faz uma coisa depois da outra. Cadê o tempo de experimentar, né? Eu podia ter passado uma semana no cenário da semana passada, que a gente gravou rapidinho também, porque é ficar naquele mundo, né? Então, a impressão que dá é que o Charlie Brooker quer ficar mais nesse mundo do lance espacial, mas eles vivem mesmo esse lance de habitar o mundo que eles criaram, né? Então... é quase um comentário meta a respeito do próprio criador do jogo, né? E habitou até demais. E aí o lance... Olha só, hein? Vamos terminar profundo aqui essa parte. Ele, condenado a passar a eternidade criando o mundo que era o que ele queria fazer, o Leonard Cohen tem a Tower of Song, que é a música que fala sobre o artista ficar ali preso, tendo que criar o que as pessoas esperam que ele crie. Mesmo ele não estando mais em voga, ele tá preso na torre da música. Ele fala, quando o tempo foi passando, lembra de mim, eu vou estar lá onde você me deixou, na torre da música. Então é isso, né? Charlie Brooker falando sobre si mesmo, tendo que criar Black Mirror depois de tanto tempo, a eternidade fazendo o que ele é muito bom em fazer, e o escravo dessa mesma coisa. Ok, juntou um pouquinho os conceitos todos. E a gente preso aqui gravando podcast. Né? Quase 2 vezes a duração do episódio que eu falei que era comprido demais.